E eu frequento muita festa infantil. Então tá Uhum. aqui também uma estratégia ali na festa infantil. A Os Heineken Zero pais, ela vai né? bem, os pais ali vai muito bem. E a Heineken Zero, eu achei ela extraordinária, porque ela é exatamente o mesmo gosto, né? Não muda nada na essência dela. E ela te entrega algo incrível, porque você bebe e não vai ficar alcoolizado. É muito uma questão familiar, mas uma questão também de saúde no bom sentido mesmo, né? Eu fiz porque eu achava certo, eu fiz porque eu tive bons exemplos dentro de casa. Talvez eu seja mais do que um estudioso, eu seja um cara curioso. A gente tá numa fase da vida onde é só troca de interesse, É, mas não é um interesse genuíno, né? é que cada vez mais o mercado brasileiro está virando um mercado maduro. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no Arena do Sócio. E hoje, sempre brinco, né, que todo convidado é sempre especial, né, mas sempre tem aquele que tem um, né, um pezinho assim, né, um pouquinho mais de carinho. E eu fiz uma introdução aqui, mega especial, dividi essa introdução, ficou até um pouquinho grande, né, mas fiquem aí, não durmam, curta essa introdução, porque ela foi dividida em 3 partes com muito carinho. O Arena do Sócio recebe hoje o marido da Sofia, pai da Lia e da Cacau, apaixonado por cozinhar e descobrir novos países. Ele que é filho de um ex-executivo, né, da Deloitte e de uma professora. Cresceu ouvindo uma frase que se tornou um mantra pessoal. Tem algo que você não pode perder, que é o seu nome. Formado em administração pela SPM, construiu uma trajetória sólida, passando por Itaú, Grupo Ferreiro, Volkswagen, até assumir, né, o atual papel na Heineken. Está como diretor de marketing, diretor da Business Unit da Heineken e é profissional há mais de 10 anos lá, ajudando a escrever um novo capítulo da marca no Brasil. O que muitos não sabem é que ele começou na carreira de vendas e hoje está na parte de marketing. Então, seja muito bem-vindo, Eduardo Picarelli. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Rafa, obrigado pelo convite aqui, a turma aqui. Pô, primeiro lugar lindo, num dia lindo, né? Tá solzão, né? Quase 2026, quase Quase. 2026, galera, por 2 dias aqui. Agradeço o Rafa por ter aberto a agenda dele aqui, de estar num quase finalzinho ali, 40, o chamado, já que a gente tá no, né, no lugar de No futebol, jogo. 45 minutos do segundo tempo. Obrigado pela introdução aqui, tanta coisa bacana que sempre que eu lembro de algumas nuances que você citou, fico orgulhoso aqui, é muito legal poder estar aqui com você hoje. Mais uma vez eu te agradeço o convite. Que isso. E pra gente começar esse episódio, eu fiquei pensando, né? Como que eu posso fazer um episódio diferente? Que eu sempre. Você que é um cara criativo, eu já sei, você falou diversas vezes que você tem, né, esse viés criativo. Eu fiquei pensando, cara, eu vou gravar um podcast com o diretor de marketing da Heineken. Pô, não faz muito sentido oferecer um café. É 9h30 da manhã, não faz sentido tomar uma cerveja com álcool, mas nós podemos tomar uma cerveja zero. Então, gostaria de pedir para a Simone nos surpreender com o nosso café de hoje. Traga aqui para nós. Nem sei se podia, mas está autorizado aqui, Edu. Nossa, não, Eu quero surpreender o Edu aqui com um presente e eu Heineken vou Zero apreciar. pode tomar qualquer hora, Qualquer Rafa. hora. Qualquer Eu vi lugar. você falando assim que, inclusive, uma estratégia que você faz às vezes, de, pô, eu não quero beber uma água, eu quero tomar uma Heineken Zero. Não, Eu a falei, coisa mais chata que tem é você ter que beber uma. É importante, você tem que hidratar. Obrigado, Simone. Valeu aqui. E tá geladinha. Aliás, eu fico feliz aqui, ó. aqui, ó, Heineken Zero. Tem duas estratégias que eu tenho, né? Assim, a primeira é. Você pode intercalar com água, você pode intercalar com uma Heineken Zero, ou seja, você não para de beber essa cerveja. Ó, o barulho é bom, hein? Tss. À vontade, para vocês que estão ouvindo, assistindo, Vou pô. fazer um drink aqui, ó. Saúde. É isso aí, cara. Hum. O câmera vai ficar assistindo hoje só. E tá geladinha. E a segunda estratégia que eu tenho, né? Eu tenho. Você falou ali a Cacau, né? São duas meninas, uma tem 11, a outra vai fazer 8. E eu frequento muita festa infantil. Então tá Uhum. aqui também uma estratégia ali na festa infantil. A Os Heineken Zero pais, ela vai né? bem, os pais ali vai muito bem. Que eu vi você falando isso e eu levo muito pra minha vida pessoal. Eu não sou um cara muito de álcool, né? Eu não tenho, por exemplo, eu sou igual a você. Se fosse assim, eu tomo 2 cervejas com álcool. Eu não consigo tomar mais que 2, assim. Eu sou meio limitado com álcool. E a Heineken Zero, eu achei ela extraordinária, porque ela é exatamente o mesmo gosto, né? Não muda nada na essência dela. E ela te entrega algo incrível, porque você bebe e não vai ficar alcoolizado.
Então, eu tenho uma política em casa que eu falo assim, olha, se eu sair para jantar com a minha esposa, eu vou tomar uma taça de vinho, tudo bem, vou voltar para casa, pegar um Uber e vou embora. Agora, quando eu saio com os meus filhos, quando eu saio, eu jamais eu bebo qualquer coisa com álcool, porque eu não gosto de perder o meu reflexo, a minha coisa, porque pode acontecer Com alguma coisa. certeza. Então eu falo que a Heineken Zero, ela é incrível por isso, porque ela te proporciona, pô, eu tô num churrasco. Eu gosto muito de vincular, né? Um churrasco, você vai tomar uma cerveja. Cara, você toma ela, tá ótimo, entendeu? Você curtiu o gosto e você não se embriagou, né? Então eu acho Ó, muito e a incrível. Heineken Zero, assim, primeiro, vários pontos legais dela, você falou a moderação, né? Acho que a moderação é um ponto muito legal. Eu tenho vivido muito isso. É muito uma questão familiar, mas uma questão também de saúde no bom sentido mesmo, né? Você gosta de treinar, eu gosto de treinar. É. Pô, o álcool, ele tem suas limitações no exagero, Sim. né? Então, assim, E estraga bastante o corpo. exatamente. Então, a cerveja, quando você tira o álcool, a gente tá falando de carboidrato, tem É, 69 calorias aqui, galera. Tá aqui atrás, até, ó, é, 69, é nada. É menos do que um suco de laranja, né? Não é melhor ou é, pior, mas só trazendo o essa, ponto do quando você é, tira o álcool, ele é um líquido com carboidrato aqui, só que tudo natural, uma fermentação natural. sim. Então, ele tem um caminho interessante aqui do ponto de vista de quando você acha a sua ocasião de consumo. Esse ano, eu sempre fui fã de Heineken Zero. Esse é um ano em que eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar aqui porque hoje é um dia de contar algumas coisas que ninguém ouviu ainda. Em 20 dias eu vou completar um ano sem beber álcool. Então Que a Heineken Zero legal. foi, ao longo desse ano, a cerveja que, de certa forma, me deu a chance de socializar nos momentos, né, de ocasião de consumo Aham. de álcool num ano em que eu decidi não beber álcool. Todo ano, Rafa, eu escolho Alguma coisa alguma diferente. coisa diferente que eu vou tentar não fazer naquele ano ou fazer constantemente. Então, por exemplo, eu já fiquei um ano sem comer carne, eu já fiquei um ano sem comer doce, eu já fiquei um ano meditando todos os dias do ano. E esse ano, né, eu escolhi Uau. tentar não beber álcool por um ano. Tô quase completando, depois eu vou voltar, né, no consumo, Uhum. né, normal, ocasional e tudo. Mas eu percebi o quanto que você tem de benefício também quando você traz a moderação para sua vida. Então, Isso é Heineken Zero aqui, incrível. obrigado pelo presente, porque eu sou o maior fã da Heineken. Acho que é estranho falar isso, mas o cara da Heineken é o cara mais fã da Heineken Não vai Zero dar, ao longo do ano. Talvez o maior consumidor de Heineken Zero esse ano fui eu, Rafa. Edu, a gente faz aqui, né, um bate-bola de dois tempos, né? E nesse primeiro tempo, como eu havia falado para você, eu gosto muito de falar de origem, família, jornada, um pouquinho sobre o CPF do Edu, né? Eu confesso que eu stalkeei bastante você antes de vir e vejo que as pessoas, elas gostam muito de exaltar o lado do profissional. E nada contra isso, né? Tem podcast que vem com esse viés. Aqui a gente gosta muito de enaltecer o seu CPF também, né? Suas origens e tudo mais. E aqui, né, eu queria deixar uma pergunta para você, porque você tem o seu pai, né, foi executivo, né, e a sua mãe professora. Então você via que tinha duas vertentes muito diferentes ali, né, dentro de casa, e você meio que foi para um lado mais executivo como o seu pai, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, como você acredita, né, que a educação dos seus pais, como que foi o início dessa trajetória dentro de casa, como que ela te influenciou no mundo empresarial, né? Porque você traz ali alguns ensinamentos, né, do seu pai, quando ele fala que nunca perca seu nome, É. né? O seu maior ativo é o seu nome, né? E você sempre priorizou ter um grande nome na praça, né? De assim, cara, eu quero ser um cara que é respeitado, que faz as coisas corretas e tudo mais. Mas como foi essa criação dos seus pais, assim, dentro de casa, assim? O que que você recorda, ainda que você tá num ambiente onde você tinha dois irmãos, você tem dois Um irmãos, mais né? velho e um mais novo. Então eu imagino que devia ser um ambiente ali familiar, né? Uma coisa muito bonita. Então como que foi essa sua relação lá na sua infância mesmo, assim? Então, acho que tem. Bom, primeiro, assim, minha infância foi uma baita infância. Assim, eu cresci, né, morava numa casa de rua. Brinco que sou um dos últimos, né, paulistanos que brincou na rua de rolemã, a jogar futebol, sabe, andar de bicicleta. Tinha muita criança na minha rua.
Eu tenho o irmão mais novo, o irmão mais, né, o irmão mais velho, eu sou do meio, 1 ano e meio de diferença para cada um deles, um monte de amigos, ou seja, eu brinquei muito. Brinquei muito, eu tenho o privilégio de realmente ter crescido numa casa cercada de amor, de respeito, de valores. Meu pai e minha mãe me ensinaram mesmo que a gente tem uma coisa que a gente leva para sempre, que é o nosso nome, ele pode, né, ele pode ser um nome que é um exemplo, ele pode ser um nome manchado, Uhum. né? E eu cresci muito com isso, de você nunca, né, tomar cuidado para você nunca manchar o seu nome. No Uhum. final das contas, é praticamente a única coisa que, se é que você leva alguma coisa dessa vida, talvez seja a única Uhum. coisa que você leva, que é seu caráter, seus valores e tudo. É muito engraçado porque agora a gente vai refletindo, a gente vai ficando mais velho e é legal porque você vai refletindo. E aí hoje eu reflito a importância que os nossos pais têm nas nossas escolhas. E como hoje, né, muitas pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente são pais, né? E às Uhum. vezes a gente não percebe o exemplo que a gente é para os nossos filhos. E por que que eu digo isso? Porque se você pensar no desenvolvimento humano, Rafa, demora para a gente se autoconhecer, né? São poucas as pessoas que nascem com alguma aptidão, eu diria até como é que chama? Uma vocação. Não é nem um dom, uma Uhum. vocação. Poucas pessoas nascem com isso. Eu tenho um primo que eu acho que desde que ele era, né, 10, 11 anos, ele falava que ia ser veterinário, ele virou veterinário. Eu tenho a minha esposa, que a vida inteira, desde que eu conheço ela, ela trabalha com gestão ambiental, ela trabalha em ONG e tudo, ela sempre gostou disso. Fora isso, todas as outras pessoas que eu conheço, elas foram se descobrindo ao longo da vida. Por que que eu estou dizendo isso, né? Eu acho que o fato de eu ter seguido uma carreira de executivo foi porque eu tinha um exemplo em casa de uma pessoa que tinha, né, de certa forma, com os valores dela, tinha, de certa forma, chegado num lugar em que eu admirava. Excelente. A gente está falando do seu pai. Do meu pai, Perfeito. né? Ao mesmo tempo, assim, eu admiro muito minha mãe também, né? Mas acho que a questão do que era feito no dia a dia dele que me interessava. Uhum. As viagens, eu adoro viajar, né? De certa forma, o que ele trabalhava, os problemas que ele resolvia, então me identifico com aquilo, né? Mas ao mesmo tempo eu me identificava com os valores deles, né? Eu falei um pouquinho dos exemplos, ou seja, minha mãe sempre foi uma pessoa que ela se dedicou para os filhos e para a família, ou seja, não que ela abriu mão de todas as coisas delas, mas ela sempre colocou a família em primeiro lugar. Sem eu perceber, esses foram os exemplos que eu tive na minha vida, né? Pessoas com caráter, pessoas com valores, pessoas que tinham o trabalho delas. E aquele era o exemplo para mim. Demora para a gente se autoconhecer, né, Rafa? Você, eu não sei, Uhum. né, em que momento da sua vida você foi se autoconhecendo. Provavelmente foi ali passando de uns 30, 30 e pouco. Eu vou te falar que não, mas eu vou deixar Ou, você ou, falar o ou seu, eu vou você te dar o tá, ou exemplo. você tá passando por isso, ou Uhum. você passou no começo. Para mim, foi ali por volta dos 30, 35. Então, hoje eu tenho vertentes na minha vida que elas vão além da cadeira e do papel de executivo. Por quê? Porque eu comecei a conhecer o Edu. O que o Edu Uhum. gosta, o que ele fazia. E aí isso foi também me desmembrando daquilo que eu tinha de exemplos da vida. Mas o lado executivo, ele vem de um exemplo, daquilo que eu tinha em casa, daquilo que eu admirava, né? E de certa forma, é o seguinte, meu pai e minha mãe, eles são pessoas felizes, né? Olha que interessante. Então, eu via eles fazendo as coisas que eles faziam do ponto de vista, né, de pessoas físicas que eles são também, e falava, pô, se eles são felizes, estão aqui caminhos interessantes. Então, foi por isso que eu fui seguindo, e ao longo dessa jornada fui me descobrindo também. Cara, mas é muito incrível você falar isso porque eu gosto muito de fazer análises e às vezes não quer dizer que a minha análise é a mais certa. Eu vou te falar a minha concepção, mas quando eu fui ver sua história, você vê um pai executivo que, como você mesmo disse agora, te influenciou de forma positiva a querer viver também o mundo corporativo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que você é um cara família que, inclusive, comemora as vitórias. Por exemplo, da sua esposa quando ela fez um doutorado. Exato. E aí e nos comentários que eu vi no Instagram, era de uma mulher, eu não lembro o nome dela agora, falando assim: você faz parte disso. Então, certamente, você influenciou em algum momento ali, de alguma forma, você influenciou para que a Sofia concluísse ali o doutorado dela. E aí você traz para um outro viés que é a sua mãe, quando você fala que a sua mãe era a mulher, né, que na verdade para a gente que é cristão, a gente fala que a mulher é auxiliadora, é a mulher que exerce o papel, né, de cuidar da casa, enquanto seu pai era o cabeça, o provedor, né? Então você vê que é uma casa que tem ali, não sei se vocês, né,
acreditam e tudo mais, e tá tudo bem, Sim. mas você vê que os papéis eram muito bem estabelecidos e a sua mãe, por ser professora, certamente tinha um lado educacional muito positivo, que é muito o que você é também. Você não é só um cara criativo e do nada eu acordei, eu sei fazer isso, mas dá pra ver que você tem um histórico educacional muito positivo também, né? Você não foi estudar numa SPM à toa, Não. né? Não foi fácil, né? Quando eu escutei sua parte da sua história quando eu fui pra Espanha aprender espanhol, porque todo mundo da América Latina fala espanhol e o Brasil é o único país que fala português. E aí eu vou pra lá e a gente vai entrar nesse tema quando você, né, vai pra Vox e tudo mais, mas cara, olha só, você não era só um cara criativo, você também era um cara estudioso. Então, certamente, aquilo que o seu pai e sua mãe foi, eles certamente enraizaram muito em você de forma positiva, né? Não, com certeza. Eu acho, assim, uma das coisas que você falou na Sofia, né? A gente, quando você vai construindo uma vida, né? Hoje eu penso muito como família, eu não penso tanto como Edu só, né? Então, assim, não penso o que que vai ser legal para mim, eu penso o que que vai ser legal para minha família. As tomadas de decisões depois que eu virei pai são baseadas nisso. Depois que eu virei marido também, né? É uma combinação de você, é uma via de duas mãos. A Sofia, ela foi, né? Ela virou doutora a gente tendo um bebê em casa. Então ela fez o doutorado dela durante a gravidez, durante a pandemia, concluiu, ou seja, tiveram muitos momentos que para ela terminar a tese dela, eu tive que, de certa forma, assumir algumas responsabilidades que a gente dividia. Como vários momentos da minha carreira também, ela, de certa forma, né, tomou a liderança. A gente vem nessa evolução, né, de certa forma, do mundo em que a gente, de certa forma, divide mais as coisas hoje em dia, Uhum. quando antes as funções eram divididas, como você falou É, mesmo do meu pai e da minha mãe. Então, eu cresço com isso, né? E a gente também vai evoluindo com isso, Rafa, porque no final das contas, por isso que é legal o exemplo. Primeiro, você tem um exemplo sem você entender o que que é aquilo, e você copia. Por isso que eu falei a responsabilidade de um pai e de uma mãe, porque não necessariamente eu fiz porque eu entendia. Eu fiz porque eu achava certo. Eu fiz porque eu tive bons exemplos dentro de casa. Depois você entende, você faz de certa forma de uma maneira espontânea, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, você tocou em dois pontos que é a Espanha, que é estudioso, assim, sabe uma coisa que eu aprendi que eu sou? Eu sempre aconselho as pessoas numa coisa que foi muito boa pra mim e tem sido muito boa pra mim, que é o autoconhecimento. E uma das coisas que eu descobri sobre mim é que talvez eu seja mais do que um estudioso, eu seja um cara curioso. legal, legal. Esse fato de querer viajar pelo menos uma vez por ano para conhecer países certamente provoca muito nisso em você, né? Porque quando você vai para um país novo, naturalmente você conhece você tem novas experiências, né? Novas pessoas, novos costumes, né? E eu gosto muito disso, porque eu até tava falando pra você que a gente veio de uma viagem agora, assim, não conhecia lá, né? E aí levar ela para ver tudo aquilo e conhecer tudo aquilo e aí eu sou extremamente curioso, assim, também. Eu sou muito parecido com você. Eu sou aquele cara que pergunta, não tenho vergonha. Então a gente tava passando, e aí, olha que fato engraçado. A gente tava fazendo um passeio de barco ali no Pontal do Atalaia, não sei se você conhece ali em Arraial. Conheço, lindo. E aí o guia falou assim, tá vendo aquele hotel ali? Ele era a casa do ex-prefeito de Arraial e tal, e aí que foi comprado, e aí virou um hotel, não sei o quê. Aí eu não falei nada, esperei o cara terminar de falar. Ele falou, não, foi comprado por X milhões, não sei o que, né? Aí eu, legal, tal. Ele, muito bacana. Eu falei, cara, sabe que engraçado? A gente tá hospedado lá. E aí ele ficou assim, nossa, que legal e tal, não sei o que, beleza. Na hora que a gente tava indo embora do hotel, o dono, eu percebi que tinha um cara lá fora e era o dono do hotel. Aí eu cheguei nele e comecei a conversar com ele, parabenizando pelo hotel e tudo mais. E aí ele começou a contar a história do hotel, de como foi feito, da família dele, não sei o quê, né? E aí, cara, a gente ficou ali basicamente quase uma hora conversando e ele contando sobre histórias, abriu sobre a vida dele e tal. E eu falei, cara, eu não saberia algumas histórias se eu não tivesse a ousadia de chegar e falar assim, olha, fulano, prazer, tudo bem e tal. Eu acho que às vezes falta um pouco disso em nós, né? O interesse pelo outro. A gente tá numa fase da vida onde é só troca de interesse, É. mas não é um interesse genuíno, né? Tipo assim, eu tô aqui conversando com você, mas eu estou realmente interessado em você, em ouvir a sua história e querer saber mais sobre você. Eu não tô pedindo algo em troca, eu não tô falando assim, olha, Edu, me dá uma Heineken Zero, entendeu? Tipo, não tem isso, entendeu? Então, acho que falta um pouco mais disso, né? No ser humano de um modo geral, né?
Que aí entra essa questão do conhecimento que você está falando, né? Para mim, com certeza, assim, acho que as pessoas que têm mais interesse pelo outro, sem esperar nada em troca logo de começo, acho que são as que mais geram, de repente, bons negócios. Uhum, Né? Porque você, de repente, vai pegar um insight ou alguma informação que, se você tivesse muito interesseiro, uhum, talvez as pessoas não se abrissem, né? E eu acho que os bons negócios, as boas relações, elas nascem muito disso, de você entender um pouco como que o outro trabalha, como que o outro se motiva, o que que o outro está buscando, né? Para ver, de certa forma, como você vai atender aquilo. Acho que a gente vai falar disso no segundo tempo, né? Mas uhum, assim, eu sempre falo isso para empresas, né? Nas mentorias que eu faço para empresas de serviço. Cara, quanto mais interessado você tiver em realmente entender as dores, né, do seu possível futuro cliente, em vez de entender como ele pode comprar de você, talvez mais fácil de você conseguir vender o seu produto ou uhum, o seu serviço, né? total. E eu queria te falar um pouquinho agora sobre a questão que você falou, a questão do pai e tudo mais. É, você e a Sofia estão casados há quantos anos? Então, ano que vem a gente faz, esse ano fizeram 18 anos. Caracas, é Ano que bastante vem tempo. exatamente, daqui a pouco já 20. Já 20 já vai ter. E como que foi pra você, assim, vocês ficaram ali um bom tempo, né? Você falou, sua filha mais velha tem 11, né? 11. Então você ficou ali basicamente uns 7 anos, Isso. conseguiu curtir ali essa questão do relacionamento. Como foi pra vocês, assim, esse início do relacionamento, 7 anos sem filhos, e como é hoje com as duas filhas, assim? O que que você verifica? Você acha que, cara, eu demorei muito, não foi um tempo necessário, eu estava precisando me estabelecer profissionalmente, ou não, sei lá, talvez eu teria feito antes? Como que é uma visão sua, assim, com relação à questão familiar, assim? Olha, eu brinco, depois que você vira pai, eu pelo menos depois que virei pai, eu poderia ter sido pai antes, porque na minha concepção é algo muito legal, um privilégio. Então, significa que eu poderia passar mais tempo com as minhas filhas, né? Não, então, Uhum. só que eu acho que a gente virou pai na época certa. Primeiro, uma curiosidade, a gente tá junto, né? Esse ano fizeram 18 anos, a gente tá junto, mas assim, a gente se juntou muito cedo. Quando a gente foi morar junto, né, que é quando a gente começa a contar, a Sofia, ela tinha 23 anos. Então ela era muito nova. Hoje eu brinco com ela, eu falo, se alguém quiser tirar a Lia de casa ou a Cacau de casa com 23 anos, eu não vou deixar não, cara. Não vou deixar assim. Meus pais, eles foram muito, acho que muito bacanas, e minha sogra também, de apoiar a gente, porque é meio doideira, né? Você achar que vai dar certo, né? Ou que vai durar tanto tempo como tem durado. Então eu acho que a gente demorou porque fazia sentido demorar. Ela tinha 23, ia fazer 26. Não tinha, a gente era muito novo. E uma das coisas que a gente também percebeu era o seguinte, assim, quando a gente pensou em ter filhos, né, eu provoquei a Sofia um pouco antes da gente ter a nossa primeira filha. Eu fui ser pai com 33, ela com 30. Mas uma das conversas que a gente teve de ter tido mais cedo estava ligada com a carreira dela. Que talvez antecipar muito, né, a chegada de uma criança pudesse fazer com que ela tivesse que, de certa forma, abrir mão de um começo de carreira que é importante, né? De você começar, de você se estabelecer, de você construir um nome. Então, eu acho que a gente teve uma espera buscando maturidade mesmo, né? E essa maturidade passava por a gente estar pronto, eu diria assim, maduro profissionalmente também. Eu acho que nunca foi a questão da grana. A grana, a gente sempre foi um casal que acreditou que a coisa vem, sabe? Você Uhum, falou um pouco do lado cristão, eu uhum, brinco, ou seja Deus, ou seja a vida, ou o uhum. universo. Tanto faz. Aqui é É, alguém que, né, quem é, tá ouvindo a gente tem uma crença específica, é uma tudo força bem. maior. É, Ela sempre conspira, cara. Nunca vi a gente se esforçar e a coisa não vir, né? De você não ter uhum, retorno. Então não era muito ligado ao financeiro, era ligado a gente estar pronto. Eu acho que da gente estar maduro. E eu acho que óbvio que tem uma relação diferente quando você não tem filhos, quando você tá num começo de uma relação versus quando você tem. Porque você tem uma carga operacional, vamos ser sinceros aqui, de quando que você fizer, quando você tem filho versus quando você não tem, que é o quê? Uma limitação de tempo, uma dedicação, né, incansável e eterna para aquelas crianças. E aí eu vou fazendo sempre um paralelo com o lado, quase que uma carreira também. Quando seu filho nasce, é um trabalho operacional desgraçado, né? Ele uhum. só sobrevive se você estiver lá. É trocar, é dar, né, de mamar, é acordar, é vestir e tal. Depois ele vai crescendo, vai virando uma carga mental também, né? É, Suas responsabilidades, o que será que tá fazendo e tudo.
A gente, obviamente, a gente evolui como casal nesse sentido, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores a Uhum. importância, né? Você faz isso, Uhum. né? E eu também faço isso, a importância de você tirar uma semana, uns dias, para o casal poder ser o casal, né? E não ser só os pais. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem trabalhado, né? O que que é o casal, Edu e Sofia, o que que é, são os pais Eduardo e Sofia. Então eles têm que separar. E, obviamente, a gente vai construindo uma relação que vá, de certa forma, né, evoluindo em relação a isso. Mudou muito, mudou muito. Pô, a quantidade de coisa que a gente fazia pela autonomia que a gente tinha de tempo se muda bastante, né? Agora a gente faz muita coisa com elas, pouca coisa entre nós. Mas acho Uhum. que é importante a gente sempre deixar um tempo para isso também. Mas eu acho que é uma relação que vai evoluindo também, Rafa. Eu tenho essa sensação de que faz parte, que é importante, que é algo que os dois queriam, né? E eu acho que tem sido uma vida muito bacana. E daqui a pouco a gente vai se preparando para o momento em que elas vão meio que ganhando mais e mais independência, ou seja, a gente vai voltar a ter mais tempo juntos também. Então, como é que a gente se prepara para, obviamente, curtir, voltar a curtir o tempo que a gente vai ter junto também? Eu falo aqui, né, falando um pouquinho sobre a minha visão, né? Eu e a Cia, a gente tá casado há 4 anos só. E a gente tem a Valentina de 3 anos e o Ravi de 2. E nós, a Valentina, a gente, 4 meses e a gente já, a Simone já engravidou da Valentina. Só que a gente já estava já numa fase da vida que eu já tinha passado essa fase profissional, né? Eu já estava ali com 30 anos, então já tinha estabelecido profissionalmente, ela também, então eu não tinha mais uma preocupação tanto na parte profissional. E é incrível porque é o que você falou. Eu tenho dedicado muito tempo para a questão de ser, né, um bom pai. E eu tenho o livro, eu gosto muito do estoicismo, né? E aí eu tô lendo o livro do Pai Estoico, que ele fala exatamente hoje, o texto de hoje era: os filhos, eles não têm obrigação nenhuma. Eles não têm obrigação de te agradar. No final do dia foi você que escolheu eles, não foi eles que escolheram nascer. Então eles não são obrigados a te agradecer porque você fez eles, entendeu? Mas obviamente eles vão te honrar, né? Assim como você honra seus pais, eu honro os meus. Mas é uma coisa deles. Não, eles não têm uma obrigação, né? E eu sempre pensei dessa forma. Falei assim, cara, eu não devo nada aos meus pais, né? Porque senão você cria um peso muito grande como se eles devessem algo para nós. Pelo contrário, nós que devemos a eles, né? Se a gente for ausente, se a gente, além dos 7 primeiros anos ali, não dedicar tempo para a formação de caráter e tudo mais, e a gente for falho nesse período, certamente nós vamos criar pessoas com algumas dificuldades, né? Na fase adulta. Então, eu falo assim que bom que eu estou na metade da idade, podendo viver isso para que depois eu possa viver novamente a plenitude do meu casamento. Só que ao longo desse período, eu preciso cuidar do meu casamento, para que eu não chegue lá na frente e eu esteja sozinho, né? Eu fui um bom pai, mas aí eu perdi minha esposa, entendeu? Então eu Exato. falo que a gente tem que ter esse equilíbrio também, né? Porque senão você fica só, meus filhos, meus filhos, meus filhos, tá bom, mas e minha esposa? Onde ela ficou no meio do caminho, né? Então a E gente por, tem e esse equilíbrio. por isso que eu brinco da relação, né? E brinco num bom sentido da relação do casal e dos pais. Uhum, Como é que vocês trabalham as duas coisas? Elas vivem juntas, convivem juntos, mas como é que tem uma hora que é o casal, tem uma hora que são uhum, os pais, para que não virem só os pais? Porque é é, isso que às vezes acaba acontecendo com o casal, que é os filhos crescem, eles viraram só pais, não criou-se uma relação, depois eles não têm mais nada em comum. Eu acho que esse é o cuidado para ter. É zero fácil, hein, cara? Tipo, acho que vai vivendo o dia a dia, né? Dias que são mais corridos e tudo. A vida é estressante também, a vida uhum, ela é difícil. Se você não combina bem o jogo, ela vai ficando insuportável da quantidade de coisas que tem. Se as pessoas não estão na mesma vibração, no mesmo rumo, não tem aí se algo em perde. comum, se perde. Acaba não Uhum, tendo mais nada em comum mesmo, na verdade, né? No bom sentido aqui mesmo. sim. E aí quando você fala disso, trazendo para um viés é, da, da sua carreira mesmo, né? Antes, eu queria ainda nesse primeiro momento falar do Edu antes Heineken mesmo. Ali você passa por grandes empresas, né? E aí você tem um dado que você contou que eu achei muito interessante. Você estava, né, no Itaú e aí você vai fazer ali um intercâmbio, né, para aprender e você vai para a Espanha, mas você não estava, né, na Volkswagen ainda. E ali você passa por um processo seletivo e é isso que você entra e tem a oportunidade de morar fora e estar ali.
Como que essa sua essa questão do ser curioso, da questão de ser intencional, né? Porque você foi estudar, mas ao mesmo tempo você viu ali uma oportunidade e tudo mais, e você foi lá e fez acontecer, né? Como que essa sua decisão de ir, né, para fora, de estudar fora, de ver, né, é, é, outras coisas, né, no meio empresarial, uma visão diferente do Brasil, né, particularmente. Como que você viu que isso daqui foi te forjando para o que você está vivendo hoje, já de estar numa multinacional, já de estar dentro desse universo, né? Como que foi para você essa sair do Brasil, morar fora, estudar, aprender, conviver, e aí depois a gente vai entrando em outras vertentes, outras empresas? Ó, pra mim, assim, primeiro, recentemente eu fui descobrindo um pouquinho por que que eu consegui fazendo essas, né, fazer coisas. O que que te motivou? Não, Acho mas que é muito essa é a louco, assim, curiosidade que eu tenho. eu fui percebendo um pouquinho o seguinte, o que que eu percebi que eu sou bom? Hoje, se você me perguntasse naquela época, eu não sabia. Mas hoje eu percebi que eu sou bom o seguinte, e aí vou resumir, eu fui me tornando muito bom em realizar os meus sonhos. E aí, por que Perfeito. que eu digo isso? Porque é o seguinte, eu sou bom de sonhar, cara. O curioso não deixa de ser um grande sonhador também, entendeu, Rafa? Então, por exemplo, pô, eu tinha o sonho de morar fora. Eu tinha o sonho, né? A gente fala dos países e tudo, assim, eu quero conhecer o mundo, né? A gente falou, por que países? Porque para mim cada país é uma cultura, é um cheiro, é uma culinária, né, uma religião, a mesma ou diferentes e tudo. Eu brinco que cada país é como se ele fosse um vaso, pequeno ou grande, tem alguma coisa que acontece só naquele espaço, naquele ambiente. E eu sempre fui muito sonhador, né? E ao mesmo tempo, naquela época que eu fui para Espanha, eu já estava, de certa forma, numa faculdade de administração, eu já sabia que eu queria começar a minha carreira, né, começar a minha vida profissional fazendo uma carreira numa multinacional, ou seja, eu tinha um exemplo em casa. Então, o que que eu sabia naquela época? Eu sabia que inglês era importante, eu tinha um bom inglês, eu sabia que o espanhol era um diferencial, eu não tinha, eu estava na América Latina, eu sabia que estar no Brasil ia, por exemplo, quando eu fosse crescer na minha carreira numa multinacional, isso, as línguas seriam um diferencial e as experiências profissionais fora do país também seria um diferencial para o meu currículo. Então, uma das coisas que eu fui associando foi eu consigo, de certa forma, realizar um sonho, que é morar fora. Eu queria muito morar fora o seguinte, não só fazer um intercâmbio em que eu morava na casa de uma família, eu queria morar, sair da minha casa, sair da casa dos meus pais e ter uma vida incrível, sabe? Do tipo, ir morar fora, ir pra balada, viajar. Era 2005, pô, eu lembro que era uma época que eu ouvia muitas pessoas falando, fui pra Europa, fiz um mochilão, e na Europa você pega um voo, uma hora você tá em tal país, você pega um trem, você atravessa 3, 4 países. Eu falei, nossa, eu quero viver essa aventura. Hum, Para mim era uma grande aventura. Ao mesmo tempo, como é que eu vivo isso e volto com uma baita de uma bagagem para aquilo que eu quero fazer e não seja só uma coisa tipo, fui lá, curti a vida, trabalhei de barman, voltei, agora eu tenho que começar tudo de novo do ponto de vista de carreira. Como é que eu combino as coisas? Então, eu fui lá, de certa forma, intencional, planejado, e eu sabia que se eu tivesse, né, eu tenho um passaporte italiano, graças a Deus meu avô era italiano, eu uhum. tive esse privilégio de herdar uma cidadania. Eu falei, pô, com passaporte italiano eu posso trabalhar. Antes de sair do Brasil, eu achei um headhunter, cara. E eu entrei em contato com esse headhunter e falei assim, ó, sou brasileiro, tô indo pra aí, vou estar lá por 2, 3, 4 meses, o que que eu preciso fazer pra você me arrumar umas entrevistas? E aí você pagava, como para alguns headhunters tem no Brasil, quase que um outplacement. Você Uhum. paga pra pessoa, ela pega seu perfil e de certa forma te arruma algumas entrevistas. Você pagava pra pessoa te arrumar o quê? Umas 4, 5 entrevistas. E ele me arrumou uma entrevista numa televisão, numa multinacional, não lembro o nome, de hotéis, de hotelaria, e ele me arrumou uma entrevista na Volkswagen. E eu acabei, de certa forma, entrando na Volkswagen porque, né, por ter me planejado e ter achado essa pessoa. Eu não teria conseguido a entrevista na Volkswagen provavelmente sozinho, né? Quando eu entro na Volkswagen, o pessoal fala, olha, para você estar aqui, você precisa ter uma pós-graduação. Eu falei, putz, que pena, não tenho dinheiro para pagar uma pós-graduação. Eles falam, não, não, é parte do nosso programa. Todo mundo que entra no entry level, né, que é esse primeiro Uhum. nível, a gente oferece uma pós-graduação. Nossa, que Então irado. eu fui ganhando isso, mas olha só como o universo conspira. Intencionalmente, o que eu achei aqui do Brasil foi um headhunter. Intencionalmente, o que eu sabia dentro do Brasil é que eu podia tentar unir o útil com o agradável, que era curtir a vida, ter uma puta experiência legal
mas ao mesmo tempo não me vislumbrar e correr atrás de ter um trabalho bacana. E eu fiz isso. O resto, o universo vai conspirando. Ou seja, aí eu trabalhei na Volkswagen, aí eu fiz uma pós-graduação. Eu não sabia se ia ficar lá 3 meses, eu acabei ficando quase 2 anos. Né? E aí eu tive todo o lado de curtir a vida, de sair na balada, de conhecer os países e etc e tal. Eu fiz também. Antes de voltar para o Brasil, junto com um amigo, a gente fez o leasing de um carro, a gente foi de Barcelona até Istambul de carro. Depois Caramba. eu voltei, fiz todo o círculo de volta, fui até o Marrocos. Foram, sei lá, 20, 30 países que a gente fez numa tacada ali de 2 meses em que eu consegui viver isso. Mas quando eu peço demissão para voltar para o Brasil, porque eu queria, né, viver a vida no Brasil, e eu tenho 2 meses sabáticos, eu já tinha uma bagagem de 2 anos numa empresa, numa multinacional, já falava espanhol, já falava inglês, tinha feito uma pós-graduação, tudo isso que eu tinha conquistado em 2 anos com base, de certa forma, numa tentativa que é, se eu for e tentar, pode ser que eu tenha, de certa forma, uma bagagem incrível para levar de volta para o Brasil. Tudo isso eu fui conquistando. Então, fui intencional. Eu brinco de unir o sonho, né? Então, eu virei um bom sonhador, mas eu sou um cara muito planejado, Rafa. Extremamente curioso, mas assim, para realizar um sonho, você tem que fazer ele acontecer. Senão, você ficar só sonhando, sentando na tua casa e etc e tal, não vai, meu amigo. Não vai. Eu percebo isso hoje, né? Mas lá atrás foi isso que aconteceu comigo. Esse é um exemplo de um cara que sonhava e correu atrás para realizar o próprio sonho, planejando, pesquisando e metendo a cara também. Ô, Edu, mas uma curiosidade minha pessoal mesmo. Cara, de onde você tirou isso? Tipo assim, esse cara curioso, planejador, porque tipo assim, você escuta muito testemunho de pessoas que foram, igual você falou. Ah, vou trabalhar de barman, vou trabalhar de doméstico, babá, não sei o que, muito desorganizado. Você me contando, você, né, eu já tinha escutado a história, mas agora ouvindo você falar aqui, né, ao vivo, cara, é como se você tivesse feito ali basicamente um business plan da sua carreira profissional ali, dizer, cara, eu preciso de um headhunter, eu tenho que estar aqui, eu vou aprender isso, mas ao mesmo tempo eu vou unir o meu sonho, eu vou. Você consegue hoje, com a maturidade que você tem, dizer de onde veio isso, esse cara tão, sabe, Ah, organizado? Uma coisa que eu fui percebendo é o seguinte, os exemplos em casa são legais, né? Assim, o meu pai, ele é filho de um cobrador de ônibus, né? Meu avô, quando veio da Itália, zero educação, foi o que ele conseguiu, né? E ele, de certa forma, uma coisa que ele obrigou meu pai foi que ele estudasse, porque ele teria uma vida melhor do que a que ele teve. Então, eu tive um exemplo em casa, não só do meu pai, que começou muito cedo, de que se eu não corresse atrás para crescer e para ser, né, para ter uma vida financeira interessante, não vou dizer ser rico, podre de rico, Uhum. tinha muita coisa que eu não conseguiria realizar. Por quê? De certa forma, né, tem coisas que custam, tem sonhos que custam, nem Uhum. todos os sonhos são de graça. Eu tinha isso na cabeça que, e eu tinha visto meu pai, né? Meu pai foi muito longe na carreira dele. Ele se aposentou como sócio, né? Ali da Deloitte, que é uma das maiores consultorias do mundo. Então ele começa a trabalhar com 14 anos, ele vai se aposentar com 62. Ele tem uma carreira brilhante, mas o cara ele correu atrás e eu percebo que a gente foi ter uma situação financeira mais favorável quando ele virou diretor e etc. Eu lembro disso, né? Eu tenho. Uhum. Meu pai foi sair do Brasil com 40 e poucos anos. Caraca. Né? Às vezes minha filha mais nova, ela fala, pô, pai. Eu queria ir pra tal lugar, eu ainda não fui, pô, a vida tá passando. Ela tem 8, cara. Eu falo pra ela, fala, com 8. Eu brigo com ela, com 8 eu não tinha saído do Brasil. Com 40, meu pai não tinha saído do Brasil. Meu pai foi andar de avião com 35, 36 anos. Ou seja, né, um baita de um exemplo pra mim de que você, de certa forma, tem que correr atrás das coisas também. Então isso veio meio que, por exemplo, eu sabia que, por mais que eu não entendesse, que eu tinha que Uhum. chegar mais longe para poder bancar as coisas que eu queria, os sonhos que eu queria. Pô, eu quero conhecer, hoje eu tenho uma meta de conhecer 100 países. Essa é a Caraca. minha meta. Cara, se eu não correr atrás do dinheiro, ou seja, se eu não for o diretor de uma multinacional, se eu não correr atrás do dinheiro, não vou realizar essa meta, a não ser que eu vire um andarilho, Rafa. Eu não quero. Uhum. Aí eu tenho uma questão de qualidade de vida. Hoje eu entendo que foi essa combinação de curiosidade, mas eu entendia que por, por alguns motivos, ou no começo da minha vida, talvez como adolescente, nem todo sonho eu realizei. Então por que eu não realizava? Porque eu não planejava. Por que eu não planejava? A coisa não saia do papel. Esse talvez foi um grande exemplo do começo da minha vida de uma coisa que eu realizei. E quando você realiza uma coisa, Rafa, você vê que você é capaz de realizar outras. Por exemplo, uma curiosidade besta aqui. Pô, quando eu tinha 13, 14 anos, eu fui gordinho. E nada contra nem nada, mas era uma coisa que, pô, bullying, etc e tal.
Pô, teve um dia que eu resolvi mudar isso. Fechei a boca e fiz exercício, emagreci. Cara, eu devia ter 17 anos. Quando eu percebi que eu era capaz de fazer isso, eu falei, pô, se eu fiz isso né, numa situação física, talvez se eu me esforçar, eu vou conseguir fazer em várias coisas. Então foi um pouco, sabe, você vai aprendendo que se você corre atrás, se você se Muito esforça, a legal. coisa vai acontecendo. E a partir daí, putz, aí eu fui colocando fui sendo mais intencional. Em vez de eu tentar fazer, no começo da minha vida eu era muito curioso. Ou seja, eu ficava 3 meses fazendo um esporte diferente e mudava por outro. Queria experimentar, queria experimentar, queria experimentar, queria experimentar. Hoje eu já tô numa fase, né? Assim, a partir dos 20 e pouco, eu passei por uma fase que eu já entendi as coisas que eu gosto. Agora eu vou ser consistente nessas coisas. Ou seja, a carreira, são as viagens com os países, são, de certa forma, outras coisas que eu desenvolvi. Eu adoro fazer esporte hoje, mas eu faço dois. Eu faço academia e corrida. Eu gosto de jogar uma bola, eu gosto de fazer, mas esporte que eu vou me É, dedicar são esses. Fiz 2 línguas, não fui fazer uma terceira, eu fui ficar bom nessas duas também. Não por nada, são coisas que você vai aprendendo ao longo da vida. Para você poder o quê? Para você desenvolver cada vez mais isso. E uma das coisas que aconteceu com as viagens é que eu gosto muito de comer, cara. Gosto, adoro comer. E a partir do momento que eu fui experimentando coisas e tal, eu falei, putz, eu quero comer isso. Não tinha ninguém para fazer para mim, não encontrava tudo no Brasil, eu passei a cozinhar. Então esse foi um hobby que eu fui descobrindo de viagem. Mas eu acho que eu fui combinando essa coisa de para sonhar e realizar meus sonhos, eu preciso planejar e fazer eles acontecer. não, é incrível. Eu brinco Muito até bom. hoje que tem um cara me ajudando, né? O Bernardo. A gente tá até montando aqui uma frente de talvez uma palestra que é meio que isso, cabeça nas nuvens, pé no chão. Então, como é que você sonha Incrível. e realiza? Incrível. Não, perfeito. Eu concordo com tudo. Eu acho que só sonhar também você fica. Não sai do lugar, né? Não, Tipo e vai assim. perseguindo coisas legais. Eu acho que você vai passando isso pros seus filhos também. Então, por exemplo, hoje eu tenho a meta de conhecer os 100 países. Pô, desde que eu antes de conhecer a Sofia, eu queria conhecer um país novo todo ano. Então eu fui fazer essa viagem do Marrocos. Depois eu conheci a Sofia, vendi o sonho pra ela. Quando ela ficou grávida, cara, eu falei pra ela, eu falei assim, eu queria que a gente tivesse um estilo de vida em que a gente não precisasse abrir mão de uma coisa que a gente gosta muito, que são as viagens. A Lia, que é a minha primeira filha, quando ela tinha 3 meses, então eu fui lá, fui pesquisar e tudo. Até uma coisa legal da história do sonhar com realizar. A primeira coisa que eu fui fazer quando minha esposa ficou grávida foi correr atrás de entender como é que viajava com criança, Rafa. Como? A partir de que mês pode viajar? Eu fui descobrir que a partir da hora que tem vacina você já pode viajar. Eu lembro que ela não tinha nascido ainda, eu tinha bucado já uma passagem para ela, uma viagem para a gente ir para o Uruguai. Falei, olha, é um país, é aqui do lado, ou seja, é mais rápido ir para o Uruguai do que para Bahia. Uhum. Eu sei que ela tem que ter vacina depois dos 3 meses. Ela nasceu em agosto. Eu falei, então a gente vai passar o Réveillon no Uruguai. Se der certo, eu vou tentando fazer as coisas. Então ali foi muito, no bom Uma sentido, a nossa experiência. cobaia, a Isso aí. experiência. Cara, com 3 meses e meio ela foi para o Uruguai e deu certo. Aí eu tive uma viagem a trabalho para Miami, a gente foi para Bahamas. Ela tinha 9. Eu falei, pô, 9. Até 2 anos de idade, até uma coisa legal, uma curiosidade legal. É, Até não 2 anos de paga. idade você não paga. É. Aí, quando ela tinha 9, eu falei assim, putz, Sofia, vamos fazer uma longe, porque não paga. Aí me deu a louca, a gente foi para Filipinas e Indonésia. Quando eu fui para Filipinas e Indonésia, minha sogra e minha mãe falaram: vocês são muito loucos, cara. Vocês não vão levar uma criança para lá. Só que eu sempre, nas minhas viagens, eu tinha visto essa. Você não vai viajar para fora e você vê o europeu com a mochilinha nas costas e a Uhum. criança. Eles vão para qualquer lugar do mundo. Eu falei, mas se essa galera vai, por que que eu não vou? Se eles vão, não tem diferença entre outros. Se eles conseguem, eu consigo ir. Achei aqui no Brasil que tem o médico do viajante. Você sabia disso? O médico do viajante? Você vai no hospital das clínicas, tem um cara que, né? Tem um médico ou uma médica que é o médico do viajante. Você vai lá, você marca uma consulta, você fala o lugar do mundo que você quer ir, e ele ou ela, eles abrem ali, né, um programa, que eu acho que é um OMS, não sei de onde que é um programa no mundo, que ele digita o país, mostra as principais doenças que podem ter naquele país, ou os principais riscos que uma criança ou uma pessoa podem correr, e você se prepara para aquilo. Então, por exemplo, quando eu fui para Filipinas, um dos riscos que tinha era a febre amarela. Então, por quê? Porque é um país tropical e etc e tal. Então, uma das precauções era você tomar vacina para isso. Eu podia tomar, minha esposa também, a Lia não podia Não tomar com um podia. ano. Então ele passou lá um repelente XYZ, que era um dos mais ferrados. Mas ele falou assim: olha, esse é um risco, mas o principal risco que tem lá é raiva. Então toma cuidado para sua filha não ficar brincando com o cachorro ou gato que tem ali na rua, na praia, etc., que é uma coisa que você nunca vai pensar.
Uhum. né? Então, por exemplo, a gente se preparou pra isso. Eu lembro que qualquer gato ou cachorro que chegava perto Já dela tirava. pra ela brincar, a gente tirava. Mas com 1 ano e meio ela foi pra Filipinas e Indonésia. Sabe, Caraca. dando certo. No dia que ela foi pra Filipinas e Indonésia, eu falei, eu consegui ir pra qualquer lugar. Aí a gente foi depois, logo na sequência, pra Namíbia, que é na África. Depois a gente fez Japão. A gente fez uma ilha no Pacífico. Aí a Cacau nasceu, a gente fez tipo, aí meu pai e minha mãe querem ir junto com vocês, viram que dá certo. Aí a gente fez com meus pais Guatemala, El Salvador. Quantos países você já foi? Eu já fui, eu tô com 90 países, Rafa. Você quer bater 100? Eu Tá quero muito bater 100, perto. tá perto. É que bater 100 antes de morrer, eu não sei como eu vou morrer, né? Então, cara, Não, mas provavelmente, daí você consegue, mano. Daí. provavelmente eu vou chegar. Uhum. Mas olha que legal, minha filha tem 11 e a outra tem 8. É cultura de casa já. Elas perguntam por que a gente vai para os países, eu falo pra gente viver a vida como se ela fosse uma grande aventura. Né? Então já não é mais só viajar por lazer, é uma aventura. Por isso que você vai, né? A gente passou um ano novo passando na Nicarágua. Por que você vai para Nicarágua? Para ver o que tem lá. O que tem lá? Deve ter alguma coisa incrível, uma praia incrível, uma comida incrível, ou pelo menos alguma coisa que a gente vai viver que vai fazer com que a gente aprenda alguma coisa que só ficando em casa a gente não aprenderia. Então isso já virou parte da cultura. A de 8 anos, ela adora, Rafa. A de 11, ela adora aventura. Mas a de 8 anos, ela adora todo o conceito. Ela fica planejando, ela planeja junto, ela sabe a companhia aérea, ela sabe tudo, cara. Ela vê videozinho e ela fica provocando. Por que a gente não vai pra tal lugar? Eu vi tal vídeo, eu vi tal lugar. Você já foi pra esse lugar? Porque ela já entenderam o seguinte: se foi um país que eu já fui, a chance dela voltar antes de eu completar os 100 é baixa. Né? Uhum. Não que eu não repito, eu repito, mas eu tento ir por um novo. E elas ficam, cara, elas virou parte da nossa cultura, uma coisa que a gente faz Que em família. irado. E eu acho, como eu tive os exemplos legais dos meus pais, e foi meu pai que provocou a gente de sair do Brasil a primeira vez. Ele queria sair. Ele começou a levar a gente, entendeu? Ele foi o cara que pôs esse bichinho ali de, né, olha que legal que é conhecer lugar novo. Então eu também acho que talvez quando minhas filhas tiverem 30, 40 anos, elas olhem para trás e falam assim: por que você faz tal coisa? Eu falo, porque meu pai ou minha mãe, lá Certamente. atrás, eles ficavam provocando. Eu acho que esse é um jeito de realizar. Pô, viajar com criança, eu podia ter desistido, né? Ó, ela tem agora 1 mês aqui, quando ela tiver 10 anos de novo, eu volto a fazer. Talvez eu tivesse colocado um sonho meu de lado. Eu não, cara, corri atrás para me planejar e entender como é que eu faria possível com que minhas filhas fossem desde o dia que elas pudessem ir, do ponto de vista de vacina. Que era a única coisa que eu entendi que era uma privação. Se você viajar com uma criança sem vacina, é realmente um É um risco risco, né? que não vale a pena correr. Cara, a gente tem uma experiência, uns 6 meses, a Valentina, a gente aproveitou, a gente tinha uma viagem, a gente ia fazer um trabalho missionário no sertão de Sergipe. E aí eu falei assim, vamos pra Aracaju, a gente fica ali, curte com ela e tal, não sei o quê. Depois a gente pegou um carro e foi e com 6 meses eu tava lá, Ah, firme e forte no e meio aí a galera da... fala. E sabe uma coisa que eu percebi? O pessoal falou assim, mas a criança não cansa? Eu falo, ela não cansa se você vai no Guarujá, ela não cansa? Cansa. Outra coisa que eu percebi, mas como é que você faz? Aí eu fazia a minha rotina de viagem respeitando a rotina da criança. Então a criança acordava às 7 horas da manhã, a gente acordava às 7 horas da manhã, ela dormia 2 horas da tarde, eu me planejava para 2 horas da tarde parar, estar num lugar em que a criança pudesse dar dormir das 2 às 4, pra você poder voltar. Então eu montava A o dia logística. muito ligado na rotina das meninas, para que elas pudessem, de certa forma, não estar tão cansadas e para poder ser proveitoso. Várias vezes foram muito legais, poucas vezes a gente teve estresse, como eu teria tido, eu acho, em qualquer lugar, em qualquer viagem. Caracas. Não, que aula, viu, Edu? Eu falo assim, eu falo que eu ficaria aqui mais algumas horas falando só da sua vida pessoal, porque eu acho que Mas quem me é provocou muito isso legal. foi um cara que eu gosto muito de ler, que é o Amir Klink, que Uhum. falou uma vez, eu vi uma frase dele que é: toda pessoa na vida ela tem que ter o seu sonho autêntico. Então, cara, qualquer um pode ter o seu sonho autêntico, né? Qual que é o seu sonho? Não sei, né? O meu era poder conhecer o mundo, cheiros, comidas e etc e tal. Então, eu coloquei a ambição do 100 pensando em que se eu tiver essa meta de 100 países, eu nunca vou parar de viajar. Tá bom não parar, né? Não é nem o 100, é não parar. É ter isso pra vida. Qualquer um pode ter, né? Viver seu sonho autêntico. Pô, de repente, o sonho de uma pessoa é ler livro, né? Não precisa ser uma viagem. Tem muitos sonhos que a gente pode realizar. E eu acho que foi muito também inspirado no que eu ouvi do Amir Klink, que é um baita do aventureiro. Pra mim, né? Um exemplo de aventureiro, né? Uhum. Irado. Edu, e aqui no segundo tempo, né, a gente falando um pouquinho agora sobre a posso dizer, né, sua transição de carreira, né, você que sempre gostou bastante do marketing, mas estava ali inserido
durante muito tempo na carreira de vendas, e aí você vai para essa migração. Eu achei muito legal quando você fala ali que você entra dentro da Heineken ali, né, na parte ainda de vendas, mas você conversa com uma amiga, né, que vocês trabalharam numa empresa juntos, e aí surge uma oportunidade de você entrar ali dentro de uma BU ali, né, de uma parte da empresa que você poderia exercer a função que você tanto queria, né, dentro dessa nova carreira, mas para que muitos, né, seria uma trava, porque você teria que assumir uma cadeira onde você mataria, né, você estava tentando ressuscitar, mas em tese você sabia que ela ia morrer, a marca, e aí para muitos aquilo seria uma trava, para você foi uma baita oportunidade, né, que foi quando você teve que matar a marca Sol ali Isso. e... Eu chamo essa época, eu chamo esse movimento, todo mundo pode fazer, chama movimento estilingue. Às vezes a gente acha que, a gente sempre ouve aquela coisa, Rafa, do, pô, dar um passo para trás. É, e eu não sei se é um passo para trás, porque o que aconteceu na minha carreira foi que aquilo parecia que eu tava pegando impulso, né? Eu não sabia disso na hora, fui fazer essa analogia depois. Eu estudei marketing, eu fiz uma pós, né? A gente falou de Barcelona, eu fiz uma pós-graduação em comportamento do consumidor, mas até então nunca tinha trabalhado com isso, né? Vendas, ela é um pouco disso, você está na área comercial, mas eu nunca tinha trabalhado liderando isso. E a gente vai vivendo momentos na vida, né? Conforme você vai, acho que conforme você vai passando as décadas, né? Sempre dá aquele estalo, aquela reflexão, será que eu estou no caminho certo? Uhum. E eu brinco que dos 20 para os 30, quando você faz 29 para os 30 anos, dá o primeiro, né? Ou seja, é a primeira vez que eu acho que você se toca e fala, opa, se eu não estiver no caminho certo agora, pode ser que nos próximos 10 anos eu termine, né? Esteja num caminho que eu não queira estar. Já reparou que com 30 anos, às vezes as pessoas mudam de carreira, como foi o meu caso, ou, né, mudam, não foi uma ultra mudança de carreira, mas mudam de carreira. Mas já reparou que aqueles relacionamentos, assim, a pessoa às vezes está namorando há 5, 6 anos, termina, acha uma pessoa e o ano seguinte casa, sabe? Tem muita coisa que acontece nessa idade, assim, né, que você, de certa forma, tem... Então, com isso, teve um dia que bateu para mim uma coisa que eu falei assim, cara, eu estudei marketing, eu queria trabalhar com isso, até agora eu não trabalhei, eu estava numa função sênior, já era um gerente sênior. E eu falei, se eu não migrar agora, pode ser que eu nunca consiga fazer esse movimento, porque quanto mais sênior você vai ficando numa cadeira, mais difícil você Isso. migrar para outra. Por quê? Porque quando você é uma pessoa sênior numa cadeira, o que as pessoas buscam? A senioridade, a experiência, né? Então, não vão tirar um cara de vendas para jogar no marketing como liderança, se o cara não tem experiência em branding, experiência em comunicação, experiência naquilo que é core também daquela cadeira. E uma das coisas que eu faço, né, para realizar meus sonhos, eu sou um cara que eu converso muito com as pessoas, eu não tenho vergonha, cara, de falar que eu não tô bem, de falar que eu preciso de ajuda, de falar, de perguntar, assim, a parte da curiosidade que eu acho que eu faço direitinho foi assim para viajar, foi assim também para mudar de carreira, que foi, eu quero ir pro marketing, eu tô em vendas. O que será que o cara do marketing faz? Eu estudei, mas na prática, o que será que ele faz? Como é que será que é mudar? E eu comecei a conversar com um monte de gente, Rafa. Fui fazer curso e tudo, eu falei, eu preciso fazer a energia fluir, cara. Eu preciso fazer, para eu conseguir, eu preciso fazer essa energia se movimentar, né, para que eu consiga ir abrindo as portas. E eu fui falando com várias pessoas e eu fui falar com uma pessoa, hoje ela é diretora comercial da UCESP, né, um dos lugares mais bacanas de São Paulo, né? Que a gente tem essa parte de orquestra, essa parte cultural. O nome dela é Mariana Staninski e ela era diretora de marketing da Heineken na época, de algumas marcas da Heineken na época. Ela tinha trabalhado comigo na Hackett Benkiser, eu em vendas ali em marketing, e ela era muito conhecida por ser uma pessoa direta, para te falar a verdade. Zero uma pessoa que te tolhia, pelo contrário, uma pessoa que te trazia, né, as nuances necessárias para você conseguir fazer a mudança que você queria. Eu falei, ela é a pessoa certa para eu falar, porque se tem alguém que vai conseguir virar para mim e falar o seguinte, Edu, você é capaz, você não é capaz, dá, não dá, vai ser ela. Porque todo mundo, eu conversava, me falava um pouquinho de como eram as coisas, mas não me falavam tanto o que eu precisava fazer. Ninguém tinha coragem de falar para mim, talvez, as coisas que eu precisava ouvir. E eu sabia que ela tinha. E eu sentei para conversar com ela, pedi um café com ela, ela topou. E nesse café eu falei para ela, eu falei, Mari, eu quero muito migrar para o marketing. Cara, eu tô com muita vontade, eu estudei isso, eu sei que é a minha vocação, eu quero trabalhar numa área de marketing. Por hora eu não tive oportunidade, eu sou um gerente sênior aqui na Ferreiro. O que que você acha? Ela falou assim, Edu, olha seu currículo, olha que legal a sua carreira, com certeza você consegue.
Só que na cadeira que você tá, é esperado hoje que você tenha alguns skills que você não tem, né? Numa cadeira de marketing que você tem em vendas. Então, o que eu te dou de sugestão, se você estiver aberto, é que você dê um passo para trás. Ou seja, se você é um gerente júnior hoje, por que que você não senta numa cadeira como um gerente júnior? Se você é um gerente sênior, por que você não senta numa cadeira como um gerente júnior ou como um coordenador? Você toparia isso, Edu? Na hora, acho que eu não demorei 2 segundos para responder. Lógico que eu toparia. O meu sonho é mudar para o marketing. Eu farei isso agora. Nem que quantos passos para trás eu precisar dar, eu daria. Ela falou: não acho que você precisa dar vários passos, eu acho que é um passo para trás. Para que as pessoas te acolham, né? E saibam que tem experiências que você não tem numa cadeira em que essas experiências não são pedidas. Eu falei: nossa, eu faria na hora, Mari. Ela falou: então, eu tenho uma vaga no meu time Caraca. que é para matar uma marca. Explicou como é que era, um gerente júnior e tudo. Você quer participar do processo? Eu falei assim: onde eu assino? E eu estava para ser promovido na Ferreiro, pedi demissão da Ferreiro, passei nesse processo e entrei na Heineken para matar essa marca Sol. E aí é o que eu brinco, eu sempre falo, ninguém matou uma marca com tanto tesão quanto o Edu. Mas olha que interessante, pro Edu aquela cadeira era incrível, porque ele aprendeu um monte de coisas que ele não sabia, era a chance dele entrar numa área que ele queria. Talvez para uma pessoa de marketing consolidada seria uma vaga horrível. Por quê? Pô, eu sou um cara de marketing com experiência para matar uma marca, o que, que tem de bom para mim? Sendo que eu já tenho Mas toda é essa porque bagagem, né? Para mim eu não tinha. para muitos o ego seria maior do que a vocação. Pode ser também, mas assim, e muitos já tinham essa experiência também, né, É, talvez Rafa? não faria sentido É, também para a cara, pessoa pô, sei lá, voltar, né? você trabalhar com o Faz lado sentido, jurídico, né? Você é um advogado, não é isso? Pô, se hoje você tivesse dar um passo para trás para fazer as mesmas coisas que você fez, eu ia falar, não pô, sei se faz sentido para, é para mim fazia. E é muito louco, porque eu falo, o universo ele conspira mesmo. A coisa, ela vai chegando num momento, sabe? Ela vai, parece besteira, mas ela vai chegando, ela vai se encaixando. Eu corri atrás, eu tive iniciativa, eu conversei com as pessoas. Pô, Rafa, se eu tivesse sentado numa cadeira de gerente sênior, será que eu tinha conseguido? não, e outra, você foi falar com a mulher E ela tinha uma tipo vaga. assim, a sua pretensão Não era era vaga. pedir um conselho, não era vaga, Exatamente. né? Então, assim, foi muito, de fato, você chegou nela com toda a humildade e falou assim, cara, eu vim aqui pra te pedir um conselho, entendeu? É isso aí. E o muito louco foi isso, assim, porque os skills para aquela vaga eu tinha. Porque uma parte dessa vaga era uma parte muito de negócio, eu era um cara de vendas. Ah, então eu Então eu sabia. vinha com uma bagagem que agregava valor para a companhia. Ao mesmo tempo, o que eu precisava aprender, essa vaga ia me começar a me dar essa chance. E como eu fui também entrei peito aberto para aprender, as pessoas falaram, pô, esse cara tem iniciativa, ele já tem uma bagagem que pra gente é interessante, ele tá afim de aprender, então isso foi me abrindo as portas para as outras. Eu acho que é o lado do ego também. Eu não entrei numa vaga, falei, putz, que droga, eu tô numa vaga, que a marca vai. Eu entrei numa vaga, falei, pô, entrei na Heineken, cara. Tipo, numa época que a Eu- companhia tinha 1 ano no Brasil, então tinha também essa coisa assim, as pessoas estavam descobrindo. Falei, que legal, tô numa escola de marketing. Pô, quanto mais eu puder ser humilde para tirar daqui, melhor para mim. Eu não imaginava que ia ficar 13, 14, que eu ia estar aqui ainda, né? Que eu ia cuidar da marca Heineken. Eu falei, pô, vai ser uma ótima escola. Até porque eu achava que eu não ia durar muito tempo lá por conta de não ter a bagagem. E foi, cara, e as coisas foram Hoje você indo. tá no cargo maior que o dela? Hoje eu tô num. Que ela Mudou saiu, tudo muito. Na bem, verdade, mas... hoje eu tô num cargo, se você pensar de nível, né? Que a gente fala que é o job grade, tô num nível um para cima. Mas a companhia mudou muito. Em que sentido? É, quando a Heineken entrou no Brasil, ela era muito dependente de duas marcas, que é Kaiser e Bavária. A marca entra, né? A Heineken marca entra no Brasil, ela não tinha nem 1% de market share. Hoje ela é a segunda maior marca do mercado. Uhum. Então eu brinco, né? Se a Heineken fosse uma startup, ela era de longe um unicórnio, porque ela sai de, né, 59ª marca do mercado, whatever, uma marca com menos de 1% de market share, ou seja, várias marcas têm menos de 1% de market share, para ser a segunda maior. Então hoje ela é a marca preferida do Brasil. Então, essa cadeira que eu tô hoje, ela virou muito importante porque a marca ficou muito relevante na vida dos brasileiros. Hoje você acha Heineken em qualquer lugar. Eu lembro que no meu começo de carreira na Heineken, Não como a gente tinha. não bebe cerveja da concorrência, Uhum. durante uns 2, 3 anos eu saí em São Paulo, eu bebi muita caipirinha, Rafa, muita caipirinha, porque não tinha Heineken, não tinha Kaiser de Bavária para vender nos bares, entendeu? Então essa é um pouco da mudança, assim, não é muito maior. A companhia cresceu, ela mudou muito. A Mari saiu, acho que da companhia, se eu não me engano, lá em 2015, foi fazer outras coisas e tudo. Mas é isso, né? Você Uhum. vai crescendo junto com a Mas eu companhia digo também. assim, nem tanto pra fazer um comparativo entre você e ela, mas era mais no sentido de, cara, pra você ver, né? Você deixou a sua vocação falar mais alto, você não teve ego, você pediu um conselho, a mulher estava aqui nesse cargo, você persistiu e hoje, não que você seja melhor que ela, mas você galgou
né, Novos Horizontes Exatamente, chegou, né, no cargo, né? Então acho que isso é exatamente. incrível Corri também. atrás, aprendi, agreguei, entreguei, trampei pra caramba, dei resultado pra caramba também, trouxe minha bagagem, que era uma bagagem de vendas, trouxe muita coisa de negócio, de resultado. Pô, e fui aprendendo junto com a Heineken ao longo desses 13 anos, porque a companhia cresceu muito também. Então, uma Uhum, das coisas que eu influenciei muito nesse crescimento, eu influenciei. Ao mesmo tempo, aproveitei muito desse crescimento também, cresci junto com a empresa, né? uhum, irado. E a Heineken, né, a gente vê que ela é uma referência, né, em consistência e propósito. Como você vê, assim, para você manter uma marca icônica, tipo assim, viva num mercado tão competitivo, né? A gente pega uma marca que tinha 1%, hoje é a segunda maior, dentro de um mercado onde nós não tínhamos cerveja premium, né? Não tinha essa cerveja gourmetizada, né? Pode chamar É, o assim, né? Não premium tinha o mesmo, não premium, tinha. né? É, Não tinha essa qualidade, né? Você vê que eram cervejas, mas eram, né? Não falando mal da concorrência, mas assim, né? Era outro nível de cerveja. E hoje você vê a Heineken uma totalmente diferente. Mas antes de você falar pra mim assim, o que que você vê, né, para que ela se tornasse tão relevante, o que que você viu de que ela foi diferente, né, nesse crescimento? Eu queria só fazer uma curiosidade, comentar uma curiosidade. Eu fazia o MBA na GV e tinha um professor que era cervejeiro. E aí ele fala que eu não sei se é verdade, porque eu não fui buscar a fonte, mas eu me lembrei agora da fala dele na aula. As cervejas, elas têm a garrafa marrom por uma questão dela mesmo, né? Para manter as propriedades da cerveja. E aí ele fala que a Heineken foi a única cerveja, depois veio, né? Eu acho que, não sei se foi depois ou antes, mas tem outras marcas que tem uma verde também, mas ela não seguia um padrão, né? E ela veio num padrão totalmente diferente. E tem um mito, algo histórico falando sobre essa questão da garrafa ser diferente do que o mercado era ou não? é ótima pergunta as duas. Eu vou fazer, primeiro responder essa sua última pergunta e vou voltar para a parte da Heineken lá que você sugeriu no Desculpa. começo. O que o seu professor falou é verdade. Normalmente, quando você tem incidência de luz num líquido, né, na cerveja, ele de certa forma ele pode acelerar um processo de oxidação da cerveja. Então, eu vou resumir de uma forma simples para a gente não entrar num lado tanto técnico aqui. Ou seja, durante muito tempo, cerveja é um negócio que existe há mais de 5 mil anos, né? Desde lá na Uhum. Suméria, não vou entrar aqui na história, vai ficar chato, mas assim, um dia um cara na Suméria, quando os povos eles pararam de mudar pelo mundo, né? A gente era nômade antes, né? O ser humano era nômade. Tem uma hora que ele resolve ficar no mesmo lugar. Por que que ele resolve ficar no mesmo lugar? Porque ele aprende a plantar e colher. É doido isso, né? Mas ele aprende a plantar e colher. O que que ele aprende a plantar e colher logo no começo? Grãos. Então, um dia, um cara, sem querer, deve ter deixado uns grãos secando, molhou, esquentou, aquilo lá fermentou, ele tomou e falou: opa, que muito louco essa bebida, e esse é o processo da cerveja, um negócio que ficou lá fermentando e o cara resolveu tomar. Com o passar do tempo, né, quando a cerveja ela passou a ser engarrafada, o que que eles perceberam? Eles percebiam que a incidência de luz oxidava a cerveja, ou seja, estragava a cerveja, né, trazia um gosto ruim para a cerveja. Então, no começo, quando a gente ainda não tinha tecnologia, era muito difícil de você engarrafar a cerveja. Por que que a gente engarrafava a cerveja, Rafa? Foi naquele processo o quê? Da Revolução Industrial. Todo mundo no passado tinha uma micro cervejaria, tinha o bar, o próprio bar fazia as suas próprias cervejas. Quando a gente vai ganhando o mundo com a Revolução Industrial, a gente faz o quê? Com que a cerveja possa ser o quê? Exportada. Seja exportada aqui da Arena Corinthians para o bar, né, a 20 quilômetros daqui, seja exportada para um outro país. Como é que eles fazem isso? Através dos barris e através da garrafa. E o único jeito de se exportar, né, e fazer com que a cerveja viajasse através de uma garrafa que não fosse aqueles barris de madeira, porque na guerra Uhum. levava-se naqueles barris de madeira. Depois, né, quando você foi trazer para o consumo individual, você trouxe para a garrafa. Então tinha que ser uma garrafa âmbar, que de certa forma não tinha incidência de luz. Na prática, a garrafa verde, ela também ela protege da incidência de luz. Qual garrafa não protege? A transparente. Hoje em dia, com tecnologia e etc e Já tal, tem. não vou dizer que isso é um mito, mas hoje a gente já tem tecnologia para trazer numa garrafa cada vez mais com menos cor, ou seja, por isso que você vê muitas cervejas também em garrafas transparentes, porque a gente já tem a tecnologia que a cerveja já não oxida mais, né? Hoje o principal risco é se você largar uma caixa de cerveja no sol,
Porque a temperatura, com o sol e etc, elas vão estragar aquela cerveja se você deixar por muito tempo. Então, hoje já não é mais um problema. Há 50 anos atrás era. Então, esse é o porquê da garrafa transparente versus uma garrafa âmbar. E a Heineken sabia que você podia proteger da luz com uma garrafa âmbar, que é o marrom, com a verde também. Então, ela foi atrás, de certa forma, de desenvolver o quê? A diferenciação. E aí eu vou entrar na sua segunda pergunta, né? Por que que as pessoas consideram Heineken? Primeiro que o legal de trabalhar nessa marca é que eu não tenho que ser melhor do que a pessoa que estava antes de mim, porque a marca existe desde 1873, mais de 150 anos. Então, o meu papel é ser o cara que deixa para o próximo. É uma empresa de legado. Desde 1873 tem uma pessoa que senta nessa cadeira e faz um bom trabalho para deixar para os próximos 5 anos para a próxima pessoa e assim por diante. Então, meu papel é deixar para os próximos 5 anos pavimentados, para outra pessoa vir deixar mais 5, para essa marca nunca deixar de existir. Uma ambição interessante, não é fácil. Uhum. A Heineken, ela, para mim, algumas razões que eu considero ela um sucesso no Brasil. A primeira é timing, cara. Timing é fundamental. Então, quando a Heineken chega no Brasil em 2011, ela chega no Brasil e ela se beneficia do advento econômico que a gente viveu no Brasil. Se você lembrar de 2002 a 2012, o que, que aconteceu? Um boom da economia. Uhum. A gente cresceu muito economicamente, então a gente teve muita ascendência das classes sociais mais baixas. Muita gente que saiu da pobreza extrema por uma pobreza, a classe média cresceu. E eu não sei se você lembra, mas nessa época tudo virou gourmet. Não só a Uhum. cerveja, tudo, 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 tudo. Hoje, né, a palavra até meio que banalizou, tudo virou premium. Então, por quê? Porque o brasileiro ele passou a ser um mercado subdesenvolvido para um mercado em desenvolvimento. O que, que quer dizer isso? O nível de maturidade do consumidor brasileiro ele evoluiu. Então as pessoas, a partir da década de 2010, elas estavam mais abertas a experimentar coisas diferentes. E aí, olha que interessante, o líder da categoria nessa época, a Ambev, ela tinha 70 e poucos por cento de share, 70% de share com 3 marcas. Brahma, Antártica e Skol, cuja diferenciação de marcas existia, mas a diferenciação de líquido praticamente não existia. A gente tomava na lata, na latinha, nas garrafas marrons, porque eles se beneficiavam de toda a cadeia, um produto que, de certa forma, não era o mesmo líquido, mas era um líquido muito parecido, leve, não amargo e etc. A Heineken, ela chega com uma garrafa verde, ela chega com uma cerveja que, né, tinha gosto, a gente brinca hoje que hoje a gente bebe uma cerveja com gosto, Uhum. e ela chega rompendo os códigos de comunicação da categoria, porque nessa época a gente viu o quê? A mulher Era na mulher de biquíni praia, na praia, era futebol, era amigo zoando amigo, então era isso. A propaganda de cerveja, churrasquinho. churrasquinho, essa era a propaganda de cerveja. E a Heineken vinha com o quê? Com uma propaganda que tinha um ponto de vista. Então ela chega no Brasil patrocinando grandes festivais, não tinham grandes festivais no Brasil, era a volta do Rock in Rio com o começo do Lollapalooza. Então não é que a gente tem hoje um a cada mês que tem um grande festival. Então a Heineken ela vem com o quê? Com diferenciação. Numa época que as pessoas estavam o quê? Dispostas a experimentar. De uma maneira como? Muito criativa. Então ela faz essa combinação de coisas e tem uma última coisa que é uma empresa que se preocupa muito com qualidade, com líquido. Então a gente, por muito tempo, para entrar no Brasil, o pessoal falou, mas por que vocês não mudam o líquido? A empresa falou, cara, melhor não dar certo do que mudar um baita de um líquido que existe há mais de 100 anos e que a gente sabe que é o melhor líquido que a gente pode oferecer. Então, além dela ser uma marca que cativava as pessoas da garrafa para fora, ela também ganhou a preferência das pessoas da garrafa para dentro, ou seja, da boca para dentro o produto é muito bom. Então essa é a combinação de fatores. Uma marca muito criativa que trabalhou diferenciação numa época que os consumidores estavam dispostos a experimentar sendo consistente. Então o pessoal fala: "Você tem uma fórmula de sucesso?" Edu tem uma fórmula matemática que é, né, a fórmula de Heineken é coragem, arte, ciência e consistência. Né? Essa é a combinação de coisas com que fez com que a gente, de certa forma, chegasse no patamar que a gente está hoje. Muito bom, cara. Eu gosto de, né, trazendo aqui uma, já para um viés, né, de dentro do marketing, né, que aí eu acho que vem casa muito com o que você falou, que é você cita três pilares fundamentais, né, para um marketing da organização, que é a consistência da marca e sua comunicação, o DNA e a personalidade da marca e a qualidade do produto. Que é basicamente o que você disse agora, mas eu queria que você pudesse trazer, né, como vocês priorizam, né, esses três pilares hoje, né, como você estrutura isso
dentro do que você faz, né, de campanhas, né, e posicionamentos, né? Hoje a gente vê a Heineken quando você fala, né, eu até vi você falando assim, né, uma pessoa falou para você, nossa, quando eu escuto aquela música da Champions, eu só consigo pensar na Heineken, né? Então assim, pô, hoje você está na Fórmula 1, você está, né, no Rock in Rio, nesses grandes eventos, né? Certamente é o que você falou, cara. Eu não consigo consolidar, né? Quando você fala uma collab, e tudo, mas eu não consigo consolidar a minha marca com uma outra marca por menos de 2 anos. E certamente as decisões que vocês tomam internamente de vocês também não é algo que você mesmo disse agora. Não é menos de. Eu estou construindo algo de 5 anos porque o próximo faça. Mas eu acho que esses 3 pilares que você trouxe aqui, eu acho que queria que você pudesse explicar um pouco mais para quem está nos ouvindo, para que pudesse aplicar no seu negócio, Claro. né? Porque eu acho que falta um pouco disso dentro das empresas hoje, sabe? Eu acho que eles não se preocupam tanto com isso, né? E aí, obviamente, que às vezes a pessoa que está nos assistindo vai falar assim, pô, mas é uma Heineken da vida. Não, mas você também, né? Você faz parte hoje de um grupo de empresários que você fala também para empresários menores, né? Então, como que a gente conseguiria fazer uma aplicação prática do que você vê como princípio básico dentro de uma empresa hoje? Excelente pergunta, na minha opinião. Eu vou começar explicando da Heineken e eu vou trazer isso para o dia a dia de qualquer empresário e empresária, tá? Não precisa nem ser empresário, empresário, dono de um negócio. Se você vende alguma coisa para alguém, eu vou tentar traduzir isso para que vocês possam fazer isso para o negócio de vocês. Então, a primeira coisa você falou muito bem. Você falou aqui, né, de coragem, consistência e qualidade, certo? Foram esses Uhum, 3 pilares que sim. você trouxe aqui. Vamos trazer para a Heineken aqui. Coragem. Por que coragem é importante para a Heineken? Puxa, hoje a Heineken ela tem um tamanho relevante no Brasil, o concorrente dela é 2 vezes o tamanho dela. Ou seja, se você for competir por grana, você vai perder. Então, a coragem é uma maneira da Heineken se destacar. É uma vantagem competitiva. Então, como é que a gente aplica coragem na Heineken? Muito no viés da criatividade. Pô, na hora que eu vou com uma cerveja verde, né, em vez de uma garrafa marrom, o que isso me ajuda? A me destacar. Destacar onde? Na gôndola. Na hora que um consumidor passa numa gôndola, ele vê uma marca e uma garrafa diferente. Isso também está ligado ao quê? A propaganda, né? A comunicação. Diversas vezes eu ouço a galera falar, putz, só Heineken podia ter feito isso, hein? A gente brinca que a Heineken, ela, né, a comunicação de Heineken, ela tem que trazer aquele negócio que é o ahá, que legal, como é que eu não pensei nisso antes, né? Então a gente tem um viés criativo que é sempre de subverter as coisas, é sempre trazer alguma coisa inesperada para que você saia depois de ver um filme da Heineken com um sorrisinho, Uhum, feliz, né? Por que isso é importante? Porque a gente briga com entretenimento que é você tá scrollando para cima seu celular, cara. Então, uhum, a coragem ela permite com que a marca se destaque dentro de um mercado, de um ambiente em que é muito difícil de se destacar, seja no seu próprio mercado, seja versus a quantidade de coisa que a gente é bombardeado todos os dias. Essa é um. Aí a segunda, a gente falou de consistência. Por que consistência é importante? Para que você possa realmente ter um recall de marca, uma lembrança da sua marca. Se toda vez que eu for criativo eu mudar o jeito que eu faço as coisas, mudar minha personalidade, vai virar uma marca esquizofrênica. A gente costuma brincar que quem quer ser tudo não é nada, uhum, né? Porque você não consegue criar o quê? Uma associação. Então, a consistência, ela vai garantindo com que, vou dar um exemplo. Putz, Heineken é uma marca criativa, não é? Isso só vem através da consistência. Você falou de Champions League. Puxa, eu ouço a música da Champions League e eu lembro de Heineken. Puxa, a gente tá com a Champions League tem 20 anos, ô Rafa. Cara, graças a Deus o cara associa. Ia ficar chateado se ele não associasse, mas depois de 20 anos, pô, isso se chama o quê? Se chama frequência, que é a quantidade de vezes que você ouve a mesma mensagem que te faz o quê? Lembrar. uhum, Falamos de filho aqui no começo, não é? Hoje, provavelmente, seus filhos ainda andam descalço quando você põe o chinelo, mas você lembra da tua mãe te falando isso e você provavelmente já não anda mais uhum, descalço. Desculpa. uhum, Exemplo besta aqui, bobo, mas a uhum. grande exemplo de uma consistência é você ouviu tanto essa mensagem que você hoje se repete para seus filhos, cara. É. Demorou para você meter o chinelo e não andar descalço para não ficar doente, entendeu? Então essa é a Uhum, consistência de uma marca. Hoje as pessoas ouvem Champions e falam, essa música é da Heineken ou da Champions? uhum, Não sei, porque quando eu ouço essa música, é uma propaganda da Heineken, me lembra Champions, e quando eu ouço na Champions, me dá vontade de tomar a Heineken. Pô, um baita de um exemplo de consistência. Se você não for consistente, de nada adianta o primeiro pilar, né? E o último pilar que eu queria deixar a mesma qualidade e de nada adianta os outros 2 pilares se meu produto não for bom, cara. Né? De certa forma, e aí eu vou pegar agora o gancho com um empreendedor, empresário, empresário, ou dono de negócio ou dona de negócio, que é o seguinte:
da boca para dentro o produto tem que ser muito bom. Estamos falando de uma cerveja. Você usa esse produto, você toma esse produto, ele tem que ser bom. Senão, o que, que adianta você ter uma baita de uma propaganda, mas na hora que alguém vai comprar, fala, cara, mas tal marca é melhor. Tipo, essa até é legal, mas tal marca é melhor. Eu acho que esse é o que eu queria já começar a fazer o depara para quem é um dono de negócio. Pô, você tem um restaurante. Pô, para pensar dentro do restaurante o seguinte: o que você faz dentro do seu restaurante para se destacar? Qual que é a experiência que você faz? Vou dar um exemplo, não precisa ter muito dinheiro para você o quê? Ter um bom serviço. Pô, de repente é no seu serviço que você vai se destacar, é chamar seu cliente pelo nome, de repente é chamar o filho do seu cliente pelo nome. Eu tô dando um exemplo bem besta aqui, tá bem simples. Lembrar uma data de aniversário. Lembrar uma data de aniversário, customizar alguma coisa, saber, pô, você ouviu de repente tirando o pedido que a pessoa não gosta de, sei lá, de cebola na salada, você tira a cebola da salada. Sabe assim, você Antes dela pedir, personalizar né? de certa forma a experiência. E tem várias outras nuances. Como é que é, né, pegar o gancho aqui no restaurante? Pô, eu entro no seu restaurante. Será que não tem alguma experiência que você pode me trazer no começo do restaurante? Vou dar um exemplo, um pãozinho de graça logo no começo, as pessoas chegam com fome, puta, eu já sei que eu vou chegar ali, já vou comer um pãozinho. Tô trazendo coisas, experiências simples, ou um copo diferente, ou uma Às vezes, mesa cara, uma água. diferente. Eu fui no restaurante lá, a gente foi no restaurante ontem, e tinha água da casa. Quanto era? R$ 0. R$ 0. Cara, água da casa. Olha que incrível. Tipo, eles Exato. ofereceram uma água. Um negócio simples, mas que em todo lugar que a gente foi, cobrava, tipo, R$ 10. É isso. Já se destacou. Por quê? Porque te causou o quê? Uma boa impressão. Né? Fez com que você. Ó, você trouxe o exemplo aqui, você lembrou. E é um lugar quente, né? Então, Isso. assim, Aí você vai agora, que o segundo pilar é consistente. Consistência. Pô, você é capaz de repetir isso por muito tempo? Porque, de certa forma, isso vai fazer com que várias pessoas lembrem de você. E o terceiro pilar é a qualidade. Pô, você é um restaurante. Se sua comida for ruim, cara, putz, eu vou ter tido uma boa experiência que você tinha água da casa. É legal, achei bacana, mas na hora que eu comi a comida, eu falo, cara, ok, é uma comida que é incrível. Isso serve para você que tem, né, que trabalha com advocacia, que trabalha com o lado jurídico. Se você não ganhar causas, vai, talvez vou exagerar aqui. uhum. Como é que você vai repetir? Então, acho que esse é o seu lado de qualidade, como é que você entrega o ganho. Mas, pô, o que, que tem ali na consistência? O que, que só você sabe fazer de uma maneira consistente que te faz se destacar? Pô, num atendimento a um cliente. E aí a gente falou um pouco do serviço, ele pode estar na diferenciação do produto. Pode ser um produto que só você faz que o outro não faz. Então, assim, não custa dinheiro esses três pilares. Não custa mais do que custaria. Pode parecer besteira, pode parecer assim, puta, o cara é a Heineken, ele tem muito dinheiro. Cara, qualquer um pode fazer. Né? E se você parar para pensar na sua jornada, eu dei exemplos bestas aqui. Eu tenho certeza que cada um aqui que tem um negócio vai olhar e falar assim: nossa, no meu negócio eu podia fazer isso que vai se destacar, eu podia repetir isso várias vezes, e uma coisa que eu posso melhorar hoje na minha entrega é ABCD. Eu tenho certeza. Tenho certeza que a gente sairia com uma listinha aqui se tivessem 5 empreendedores e empreendedoras de diferentes segmentos aqui. Não, e outra, né? Quando a gente fala. Por isso que às vezes as pessoas. Eu convivendo com empresas multinacionais e tudo mais, é, é muito mais difícil você fazer algumas coisas em grandes empresas. É, Você tem um budget ali, você tem algumas travas, você precisa de aprovação de N pessoas, não sei o quê. Então, às vezes, pô, eu quero mandar. Eu, cara, convivi com vários donos, gestores, né? CFOs, CEOs e tudo mais. E ele fala assim, pô, eu quero mandar um brinde. Um negócio besta, tipo, eu quero mandar uma caneca. Pô, não tem. O orçamento já foi usado, não sei o que, só ano que vem. Não sei o quê. Aí você pega um restaurante ali que o dono e tem 5 funcionários. Cara, pra ele fazer aquilo dali é muito fácil. exato. Para ele mover ali, né, a direção do barquinho dele ali a remo é muito mais fácil do que você que é um navio, né, que tá indo na direção e falou, pô, fazer uma curva demora, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que já vi vários diretores de grandes empresas que falam assim, cara, eu comprava no meu cartão. O cara mandava o presente, pô, é um cliente relevante e tal, ele mandava o brinde da conta dele. Ele fala, pô, até eu mandar para financeira, aprovar, não sei o quê, não tô falando que é a Heineken, mas eu já ouvi isso testemunho de outras empresas. Então, às Sim. vezes o pequeno, ele fica muito comparando e falando assim, ah, a vida do outro é mais fácil, tem dinheiro. Não é Nem bem sempre. assim, né? Não é Exatamente. bem assim. Essa autonomia você baita de um exemplo. É. E, cara, e olhando aqui, né, para a questão de futuro, né, quais tendências, assim, ou movimentos te empolgam mais, assim, no consumo, assim, das marcas? O que que você tem visto, assim? A gente está basicamente já encerrando aqui 2025. O que você tem visto, assim, para 2026, assim, como tendência, assim, né? O que que vocês
para onde vocês estão olhando, assim, sabe? Se você puder compartilhar algo, né, que obviamente que não seja sigiloso, mas para onde vocês olham, assim, pô, a gente esteve lá na Red Bull, eu achei muito legal o bate-papo com o cara lá da Red Bull, o diretor de Gabriel. Gabriel, né? Achei muito legal eles falando, assim, né, sobre, pô, de posicionamento, para onde estão indo e tudo mais. E às vezes a gente vê uma empresa tão grande assim e fala assim, cara, o que que vocês, né, hoje sendo a segunda, né, vocês querem é, ser mais relevantes dentro do mercado ou para vocês prioriza mais é, entrar em lugares onde vocês ainda não estão, fazer parcerias com, né, com marcas que ainda não têm. O que que vocês olham assim? Como que vocês fazem para definir para onde vocês vão? Assim, qual que é o critério da Heineken? Você me perguntou, vou pegar aqui o gancho, começar por um lado que você falou, por que que te empolga? Uma das coisas que está me empolgando o mercado brasileiro, né, do ponto de vista de bebidas, e aí, né, puxando mais para cerveja, é que cada vez mais o mercado brasileiro está virando um mercado maduro. Então, o que que quer dizer isso? Pô, quando você entra num mercado que não é maduro, normalmente você está. O que que você está fazendo? Você está aumentando a penetração do produto naquele mercado. Então, se eu pegar um país na África, provavelmente o grande desafio é você fazer com que as pessoas comecem a consumir cerveja. Ou, né, a base maior consuma cerveja. No Brasil não é isso. No Brasil as pessoas, você já tem as pessoas já consomem cerveja. Hoje está virando um mercado maduro. O que que isso quer dizer? O que que me empolga? Que a gente vai ver cada vez mais uma diversificação de produtos. Muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, vai tomar cerveja, mas elas vão procurar cervejas diferentes umas das outras, né? Então vai ter o cara que vai tomar uma cerveja tradicional, como tomou a vida inteira, tem pessoas que só vão tomar zero. Tem pessoas que vão, de certa forma, tomar diferentes produtos em diferentes ocasiões, ou seja, putz, hoje eu estou numa festa de criança, eu quero a zero, depois eu estou na minha casa relaxando, eu quero uma normal, tem dia que eu treinei, eu quero uma sem glúten, ou eu quero com pouco álcool. Então a gente vai ver uma diversificação de cerveja, de líquidos, de uma maneira impressionante como a gente nunca viu antes. Isso, o que que tem em relação a isso? Para que eu possa servir mais ocasiões e mais pessoas em diferentes momentos. Antes, a gente precisava fazer o quê? Há 10, 20 anos atrás? Fazer com que a cerveja chegasse ao maior número de pessoas. Então, agora a gente está fazendo com que existam mais ocasiões para cerveja. Então, me empolga, porque a gente vai ver muita coisa legal vindo, muitas inovações, não só da Heineken, da Ambev, do Grupo Petrópolis, de vários players do mercado. Por quê? Porque o consumidor está mais aberto a experimentar coisas diferentes. Ele está buscando, na verdade, Rafa, não é nem estar aberto. Aberto ele estava lá naquela época da gourmetização. Agora ele já está demandando produtos diferentes. Ele já fala o seguinte: eu sou o Rafa, eu de certa forma tomo pouco álcool. Que produtos que você tem para mim Uhum. com pouco álcool ou com nenhum álcool? Pô, vai ser um tipo de perfil. Eu sou o Edu, hoje eu quero comemorar. Que produto você tem para mim que é uma cerveja um pouquinho diferente, mas com álcool? Né? A gente lançou agora uma que é um Lager Spritz, né? Que é um drink. Puta, é um jeito de colocar a cerveja num contexto lá de uma balada, que talvez seja difícil, porque você tem os drinks ali para concorrer. Então, você vai desde o não álcool até, de certa forma, um pouco mais de álcool, um produto diferente, porque as pessoas elas estão pedindo isso, elas estão abertas para isso, elas estão buscando isso, elas estão demandando isso. Então, me empolga. Até como marqueteiro, você trabalhar com inovação é muito legal, né? Tipo, com Uhum. criatividade, inovação, lançar produtos, entender melhor o consumidor. Dificilmente a gente vai ver uma marca, Rafa, que vai ter 30% do mercado, cara. A gente vai ver provavelmente o líder de mercado daqui 10 anos vai ter 15, 16, 17%. Por quê? Porque vão ter muitas opções. Obviamente, na soma de todas as marcas e todos os produtos, a empresa pode ter Uhum. uma fatia muito maior, como é o caso de hoje. Mas você vai ver isso fragmentado em várias marcas, em vários produtos, porque é difícil você, com um produto só, servir todo mundo. Muito boa mesmo. Cara, agora indo para um. A gente já tá aí já 1h23, hein, meu? Olá. Passa muito rápido, cara, muito rápido. Mas indo aqui para um bate-bola aqui final, esse bate-bola aqui eu gosto de fazer ele de forma mais objetiva. Não precisa ser uma resposta tão elaborada ou que vir na sua cabeça. É, Queria te perguntar, qual é a campanha? Fala para mim uma campanha que você gostaria de ter criado. Puxa. Uma campanha que eu queria ter criado.
Uma campanha assim, tem uma campanha que me marcou muito quando eu tava fazendo essa transição, que é a campanha do Johnny Walker do Gigante. Que era quando ele enaltecia, não sei se você lembra dessa campanha, mas quando ele enaltecia o Brasil, a ascendência do Brasil foi lá por volta de 2010, 2011, que falava do gigante acordou, uma das poucas propagandas da Johnny Walker que foi feita fora, né, do âmbito global, que era, de certa forma, um gigante que acorda, eu não sei se você lembra, mas era o Pão de Açúcar, né, ele virava um gigante mesmo para simbolizar que o Brasil tinha se tornado, pena que não foi tão consistente, mas tinha se tornado uma grande potência. Essa foi uma campanha que eu queria ter feito porque me inspirou. Eu estava justamente nessa época da minha transição de carreira. Estava começando a falar, eu quero migrar. E eu vi essa propaganda e falei, pô, eu queria ter feito. Eu queria um dia fazer coisas incríveis, propagandas incríveis como essa. Teve alguma campanha assim, né? Não sei se você pode falar, né? Porque pode ter que causar uma polêmica, mas teve alguma que você viu assim no segmento de cerveja que você falou assim, cara, aqui deu muito ruim, assim, você fala. Pode ser uma que já estava, né? Que deu ruim porque, né, já é uma notícia, é um fato, né? Não é uma coisa que a gente tá não tá criando uma polêmica sobre isso, mas você tem alguma que você lembra? Porque assim, as recordações que eu tenho de campanhas de cerveja eram sempre muito vulgares, assim, É, sabe? Eu tenho uma recordação de ter aquela atriz, nem lembro o nome dela agora, que ela ficava muito sensualizando as coisas, assim, sabe? Então não tinha muito uma mensagem na minha sim. Não, concepção teve familiar. uma campanha. Eu vou falar aqui assim, eu acho que a gente viveu uma linha tênue, porque essa mudança ela aconteceu muito ali por volta de 2014, 15, 16, e ela foi uma mudança muito abrupta, das pessoas estarem abertas a esse tipo de propaganda que hoje a gente considera muito vulgar, que na época a gente gostava. Então eu não tô julgando ninguém aqui, eu tô literalmente, Uhum. pô, a gente via propaganda lá em 2010, a gente achava legal. Eu tô trazendo assim, né? Hoje, se Hoje eu você acho vê. vulgar, Não, mas se na você época vê eu era hoje, você fala, moleque, Jesus. Não, obviamente. e se você vê hoje, você vai olhar e falar assim, Jesus Cristo, como alguém fazia aquilo? Eu fiz propagandas, né? Eu fiz propagandas em que hoje eu olho e falo assim, cara, não teria feito hoje, jamais faria hoje. Como muitos marqueteiros de cerveja olham, né? Para quem tá mais de 10 anos na cadeira, olha para trás e falei, eu jamais faria isso É. que eu fiz lá atrás. Mas eu lembro que teve um divisor de águas. Tiveram dois divisores de águas. Eu vou trazer uma da Heineken e uma da Ambev. Teve um divisor de águas que foi uma vez a Ambev fez uma campanha em que ela falava, na época do Desce Redondo, do Skol, em que ela falava, putz, que era uma época de carnaval, e ela falava, em resumo da história, era como se ela falasse o seguinte, cara, dá seu melhor no carnaval, vai pra cima. E ela colocou isso naqueles out of homes, né, naquela mídia estática, né, que Aham. fica na rua, de um jeito meio que, talvez direto demais, e muitas mulheres perceberam isso como um incentivo ao assédio. E aquilo Ah, teve uma baita de uma repercussão negativa. negativa. E, obviamente, a Ambev, que é né, um player super respeitado e que não tinha intenção de fazer isso, levantou a mão e retirou, pediu desculpas e tudo e tal. Então, porque era uma linha tênue, você estava ali no momento em que foi uma interpretação, não foi o cunho da campanha, foi como as pessoas interpretaram. A gente com Heineken fez uma, sem perceber, né? Na época em que a gente estava entrando no Brasil, a gente patrocina a Champions League, na final da Champions League a gente fez uma parceria com a Shoestock, que era uma loja de sapato, e a gente falou, enquanto o seu marido vê o jogo de futebol, você pode ir lá comprar sapato que tem desconto. Cara, pegou extremamente mal. Foi muito criticado. Cara, hoje, se esse briefing vem para o meu colo aqui, eu jamais vou aprovar. Hum. Naquela época eu achei muito inteligente, criativo, cara. Linha tênue, assim, errou feio, pediu-se desculpas, se retratou. Hoje, né, parou com isso. Mas, assim, dois exemplos em que a gente vivia um mundo em que não era o correto, em que bom que a gente evoluiu. Acho que nenhuma das duas ocasiões existiu uma intenção disso, mas, de certa forma, foi no momento errado, fez de um jeito errado, que bom que a gente evoluiu para não fazer mais, cara. Cara, tem uma da. Eu lembro muito. Falando de propaganda, agora eu lembrei daquela da Veloster. Lembro que era muito ruim que tinha. Que vinha a morte assim do lado e o cara não conseguia sair, aí o carro passava e atropelava a morte. Cara, era Então, muito tem ruim. coisas que você olha e você, às vezes você não vê isso no briefing, mas quando você vê na execução, você fala, Jesus, É como foi isso? muito ruim. Tanto que na da Heineken, quando a gente fez o ano seguinte, a gente fez uma outra que a galera adora hoje, que é o cara que quer mandar a mulher pro spa, e elas acham que, né, e na verdade subverte, que é o cara vai ver o jogo lá num lugar VIP,
E ele acha que ele mandou a mulher dele pra não atrapalhar ele pro spa, e quando ele vê, a mulher tá lá na final da Champions, e a gente pra subverter. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de como você também, sabe? A gente tinha um CEO, ele tem uma frase legal na Heineken que quando você faz uma coisa errada, apologize, recognize, repair. Ou seja, pede desculpas, reconhece e repara. Uhum. Eu acho que esse é um bom jeito também de você não. Óbvio, você não quer passar a vida pedindo desculpa, mas, pô, se você errou uma vez e todo mundo Tá erra uma tudo vez, bem. desculpa, entendi que eu errei, esse é como eu vou reparar. Vide, não vou polemizar, mas vide Havaianas. De um jeito ou de outro tem, cara. E tem vezes que você não fez nada, mas o mundo mudou, É cara. o momento, né? Momento. Um líder que te inspira. Eu gosto, assim, de líderes que me inspiram, assim, eu gosto muito do Amir Klink, né? É o cara que eu tenho como fã. Eu tenho muito como referência meu pai, né? Acho que essas são duas pessoas que hoje me inspiram muito, assim. O primeiro porque é um cara que vive a vida como se fosse uma grande aventura. O segundo, que me trouxe muitos valores. Pai e mãe aqui, né? Eu acho que eu pego essa figura paterna e materna, são essas duas vertentes, né? Uma de valores e uma de realmente me inspirar a viver a vida como se fosse uma grande aventura. Não sei se ele é um líder, mas é uma pessoa que me inspira. Legal. Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Nossa, é difícil esse aqui, mas tiveram vários, é por isso que eu tô tentando ver. Selecionar o Tô menos. tentando ver. Não, tô tentando lembrar um exemplo legal. Acho que eu sempre fui. Eu, particularmente, sou uma pessoa que aprende muito com os erros mesmo. Errando, eu acho que trouxe alguns exemplos aqui da minha vida em como eles foram me ajudando a aprender. Uhum. Então, eu não tô lembrando aqui de cabeça, Rafa, mas assim, com certeza aprendi muito mais com meus erros do que com meus acertos, né? E eu Uhum. sou um cara realmente que aprendo muito através de coisas que não deram certo. Agora não tá me vindo nenhuma na cabeça espontânea, Específico, não, mas não tem problema. específica. E se tiver antes, a gente grava um rabicho aqui e pluga. Mas se tem um cara que aprendeu muito com os erros e transformou eles em acertos, fui eu, cara. De verdade. Assim, É. eu nunca tive problema em falar, putz, aprendi com uma coisa que não deu certo e vou fazer melhor na próxima. Sou muito aberto com isso. Um prato que você faz melhor que qualquer restaurante que você já foi. Nossa, comida indiana no Brasil, a melhor de São Paulo é a minha, tenho Isso é certeza. Porra, de bom. sair viajar, né, de ter viajado e trazido aqui pro Brasil algumas, não, assim, ó, comida indiana eu faço uma bela comida indiana. Se Frutos abrir do um, mar também, se se abrir abrir um um, restaurante, vai eu bem. me garanto. Não sei se ele vai ser o melhor do melhor, porque aí tem que ter muita pretensão, porque eu sou só uma pessoa que gosta de comer, não sou nada profissional, mas essas duas eu acho que eu me garanto, cara. Boa. Um país que a gente tava faltando 10 aí, mas qual que é desses 10, qual o que você mais quer conhecer? Ó, dizer que é o mais é difícil pra mim, que eu sou um cara muito curioso, assim. Uhum. Uma das que eu tô querendo fazer, assim, meio que próximo agora, tem dois lugares que eu queria muito conhecer agora, né, não são próximos, mas pode ser qualquer um deles, assim. Eu queria muito levar minhas filhas pra Mongólia. É um lugar, assim, que eu acho incrível ali. Você tá ali pra cima da China e, de repente, dá pra combinar até com uma viagem ali pra conhecer as muralhas. Então, é um lugar que eu quero muito, muito conhecer. E tem uma ilha, cara, que até ficou famosa agora, que a Anitta foi, mas já tá muito no meu radar há um tempo, mas é um lugar meio difícil de chegar, porque ele fica no Iêmen, que é uma ilha que chama Socotra. Que é uma ilha que tem um monte de coisa diferente. Normalmente, as ilhas são muito interessantes, porque tem ilhas que tem coisas que só existem lá. E essa é uma ilha que fica no Oriente Médio, o mar é lindo, ela tem umas árvores super diferentes, chama Socotra, né? Fica no Iêmen, é uma das que eu gostaria de conhecer. Essas duas estão no meu radar, Butão também está no meu radar. Tem muita coisa no meu radar, porque quanto mais você viaja, mais você quer de viajar, né? Tem Sim. essa frase também, mas esses são dois lugares que eu vou tentar ir num futuro próximo. E uma palavra que define o marketing pra você? Pra mim, vai ser até doideira eu falar isso, mas é consistência. Na verdade, eu gosto de duas. Ó. Se eu pudesse falar, ia ser a criatividade e a consistência, mas se tiver que escolher uma, é consistência. Boa. Pra você ser líder é? É ser exemplo, ser um belo exemplo. Acho que é meio clichê, mas acho que ser o melhor líder é aquele que é um bom exemplo para as pessoas que estão ali seguindo e admirando ele. Boa. Pudesse deixar uma mensagem pra quem tá nos assistindo, algo que Nossa, mas vai assim, alcançar essa turma aí, que vai fazer a diferença, que eles possam começar aí 2026 com a sua. boa. Não, não vou deixar nenhuma nem muito clichê, não, Não. de sejam felizes ou façam bem, não. Ainda que eu acredito muito nisso, assim, o que eu acho que eu queria deixar uma mensagem, você falou de aprender com os erros.
Não é um exemplo de um erro que eu cometi, mas uma coisa que foi mudando a minha vida do ponto de vista de felicidade e resultados que eu atingi foi autoconhecimento. Então, se eu puder deixar, né, vocês com uma reflexão assim, reflitam aquilo que motiva vocês, tentem se conhecer, aquilo que vocês são bons, as coisas que vocês não gostam, tentam escolher caminhos em que vocês façam coisas que vocês gostem, que vocês acham que tem um significado. Eu mudei minha vida com autoconhecimento. Eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais legal, muito mais, sabe, inspiradora, porque eu passei a me conhecer e entender as coisas que me motivam. Eu fiz as escolhas que eu queria fazer, né? E pelo menos eu, no lugar que eu tô, privilegiado como eu sou, tendo a bagagem que eu tenho, eu tive a chance de escolher. Então, se você tem a chance de escolher, putz, o autoconhecimento ele é fundamental para você viver uma vida que vai ser uma vida que vai te empolgar. Acho que esse é o conselho que eu deixo para todo mundo, ainda mais, ó, dia 30, cara. Se tem uma época para fazer uma reflexão, é agora. Não É sei quando agora. sai o podcast, mas tomara que não saia muito distante aqui dessa Não, não, virada já. de ano para a gente poder refletir. Show. Du, muito obrigado, viu? Rafa, Espero obrigado que aí, tenha valeu valido o pelo seu tempo. tempo. Privilégio estar aqui com vocês aqui na Arena hoje, né, no podcast aqui do Corinthians. Muito bacana mesmo, obrigado por ter dado uma chance de eu contar um pouquinho mais da minha história, mas principalmente de eu poder contar um pouco mais da Heineken no Brasil, porque é uma marca fantástica que tem uma intenção muito bacana. Eu queria te agradecer por esse Realmente. espaço. Eu te agradeço. Se você ficou até o final, né, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Ah, o episódio já sai na semana que vem, né? Então a gente já vai soltar aí, já vai estar no ano que vem, né? Em 2026, 26, mas né? nós iremos compartilhar aí todo esse episódio que nós falamos. Vocês viram que o Edu falou muito sobre vida, sobre a carreira, sobre Heineken, sobre visão de futuro. Então, assim, tem muitos insights. Aproveitam, faz, né, desse conteúdo uma aplicação para sua vida pessoal e profissional. E eu tenho certeza que em 2026 nós teremos muito mais convidados, muito mais conteúdos. E desfrutem, né, desse final de ano. Tenham uma excelente virada de ano. Faça seus planos, não seja só um sonhador, né? Exatamente, Mas realize. seja também um cara que realiza, que planeja, que estruture, né, o que você tem como objetivo, vai para cima. E eu tenho certeza, o Edu colocou aqui como universo, eu colocaria como eu sempre gosto de falar que é a lei da semeadura, né? Isso O aí. plantio ele é opcional, mas a colheita ela sempre vai ser obrigatória, seja bom ou ruim, você sempre vai colher os frutos das suas decisões. É isso aí, galera. Chegamos ao fim. Agradecer aí, meu irmão. Obrigado, viu, por ter vindo hoje. Valeu. Tamo junto. Agradecer aqui, ó. Você viu, ó. Heineken Zero. Tomei inteira a Tem que minha, ser, pô. ó. Aqui, ó. Ficou faltando mais uma, viu, Simoninha? Podia ter pego duas aqui. Obrigado, Simone. Só de ter surpresa Obrigado. foi ótima, pô. Só de ter já foi ótimo, né? Maravilhoso, pô. Agradecer a minha esposa que veio aqui hoje, né, me acompanhando. E é isso aí, galera. Boa. Fiquem com Deus. Valeu, Fui! pessoal.